muito boa tarde. Que honra! Que honra, eu quero explicar porque eu sou palestrante há 20 anos e raramente a gente recebe tamanha honra como poder fazer o encerramento da palestra do Agostinho. Com certeza é um dia que vai marcar a minha vida. A primeira coisa que eu me preocupo quando eu chego num lugar que está todo mundo de camiseta azul é se vermelho é a cor da concorrência. Mas pelo que eu vi não é o caso. Pelo que eu vi fui muito bem recebido. Pessoal, vamos lá. Cadê? Esse cara só. Pessoal, eu quero começar a nossa tarde de hoje, ou seja, a minha palestra tarde de hoje, começando como eu sempre começo minhas palestras. E eu começo dizendo, muito boa tarde, meu nome é Gabriel Villarreal e eu tenho 2 vidas. Pois é, eu tenho 2 vidas. E eu queria começar contando a vocês um pouquinho sobre minhas 2 vidas. A primeira vida que eu tenho é a vida desse cara aqui, Gabriel Villarreal, advogado. Pois é, eu sou advogado. Vocês não precisam fazer essa cara. Gabriel Villarreal, advogado, uma vida que eu escolhi aos 8 anos de idade. Com 8 anos de idade eu decidi que eu queria ser advogado. Aos 8 anos de idade eu olhei para os meus pais e falei, eu quero ser advogado. Imaginam quão perturbada tem que ser uma criança para com 8 anos querer ser advogado. Eu não queria ser bombeiro, eu não queria ser astronauta, eu não queria ser jogador de futebol, eu queria ser advogado. E essa é uma vida que eu persegui, essa é uma vida que eu desejei, essa é uma vida que eu vivo até hoje. Eu me formei, eu tenho um escritório de advocacia há mais de 20 anos e eu sou apaixonado por essa vida. Eu sou apaixonado, não somente apaixonado, sou extremamente grato a essa vida porque ela me deu tudo que eu tenho de melhor. Mas essa vida tem um pequeno problema. Vocês sabem qual é o pequeno problema dessa vida? O pequeno problema dessa vida é que ninguém gosta de advogado. Você vê que eles completam já, né? Vocês querem ver? Pesquisa rápida. Levanta a mão quem gosta de advogado. Deixa eu ver. Levanta a mão. Alguém, por favor. Alguém levanta a mão quem gosta de advogado. Levanta a mão. Pessoal, 4 motivos. 4 motivos. Tem apenas 4 motivos para você gostar de advogado. Motivo número 1. Você é advogado. Motivo número 2. Você casou ou namora com um advogado. Motivo número 3, você tem filho advogado. E se não for nenhum, nem o 2, nem o 3, eu lamento te expor aqui na frente da empresa, só pode ser o motivo número 4. A sua vida depende de um advogado. Por isso, decidi uma segunda vida, uma vida muito mais gostável, que a vida desse cara aqui, Gabriel Villarreal, palestrante. Gabriel Villarreal, palestrante, uma pessoa muito mais gostável, um cara muito mais gostável. Mas Gabriel Villarreal, palestrante, não é palestrante sobre qualquer assunto, ele é palestrante sobre aquilo que se chama metodologia de excelência Disney, ou seja, como a Disney faz o que ela faz na área de negócios. Não tem a ver com parque, não tem a ver com castelo, não tem a ver com montanha-russa, tem a ver com negócios. E essa vida, curiosamente, também surgiu para mim aos 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu fui pela primeira vez para a Disney e eu me apaixonei pela Disney. Como criança, eu me apaixonei pela Disney. Aos 16 anos de idade, eu fui de novo para a Disney. E eu me apaixonei. Como adolescente, eu me apaixonei pela Disney. Eu comecei a frequentar muito a Disney. Eu fui como adulto. Eu fui de várias maneiras. Criança, adolescente, adulto, solteiro, casado, como pai. Eu fui de várias formas diferentes para a Disney. Mas a forma que eu mais me apaixonei pela Disney foi como empresário. Como empresário, eu criei minha maior paixão pela Disney. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu quando eu percebi algo muito estranho que acontecia. Eu ia para a Disney. Eu levava uma pilha de dinheiro em dólar. Eu entregava todo esse dinheiro para eles sorrindo. E assim que eu voltava para minha casa, eu só conseguia pensar uma única coisa. Quando é que eu vou fazer isso de novo? E foi aí como empresário, eu me apaixonei pela Disney. Imagina o meu cliente vem me dar o dinheiro dele sorrindo, volta para casa, desejando fazer isso novamente. Imagina como seria minha empresa se eu aprendesse a fazer isso. E aí foi então que eu comecei a estudar tudo o que tinha sobre a Disney. Comecei a ler livros, ter acesso ao material, procurava de tudo. Naquela época não tinha ChatGPT. E aí minha primeira vida me deu um grande presente. Que presente minha primeira vida me deu? O meu escritório assumiu a representação de uma licenciada da Disney aqui no Brasil. Através dela eu me conectei na nave-mãe, eu fui direto para a Disney, eu consegui estudar dentro da Disney. Hoje deu 4 certificações executivas dentro da Disney e eu quero compartilhar com você como é que a gente pode fazer para encantar o nosso cliente. Eu quero trazer para você o encantamento como uma estratégia de negócios, como uma estratégia clara de negócio para a empresa. E aí você fala assim, mas, Gabriel, a Disney consegue fazer o que ela faz porque ela é muito grande. Ela tem muito dinheiro. Alguém já pensou isso, não pensou?
Não precisa levantar a mão, mas eu sei que vocês pensaram. Para a Disney é fácil, ela é grande, eu tenho muito dinheiro, então eu quero já assumir um compromisso com você. Tudo que eu vou falar hoje vai custar R$0 para a gente fazer. Absolutamente tudo que eu falar hoje vai custar R$0 para você colocar em prática. Pessoal, encantar o cliente por R$0. Bom negócio ou não? Sim? Então vem comigo, pessoal. O que foi a minha grande paixão pela Disney? Qual foi a grande paixão? Quando eu entrei para a Disney, fui treinar lá dentro da área executiva da Disney, eu descobri um número que faria eu me apaixonar mais ainda, e é o foco nele que me mantém palestrando pelo Brasil e fora do Brasil, que é esse daqui. A taxa de recorrência da Disney. A taxa de recorrência da Disney é de 80%, ou seja, de cada 10 pessoas que vão para a Disney, 8 voltam. De cada 10 pessoas que vão para a Disney, 8 voltam. Mas quando elas voltam, elas fazem algo muito curioso. Você sabe o que elas fazem? Elas levam alguém junto. Leva o filho, o irmão, namorado, namorada, marido, esposa, leva o pai, leva a mãe, leva alguém que você ama muito, leva alguém que você gosta. Você leva alguém para compartilhar essa experiência. Deixa eu te apresentar algo incrível que eu descobri. Vem comigo. E foi aí que eu descobri o grande segredo da Disney. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O grande segredo da Disney eu resumo em 3 passos. Quem conhece, gosta. Quem gosta, volta. Quem volta, traz alguém. Quem conhece, gosta. Quem gosta, volta. Quem volta, traz alguém. É isso que a Disney faz todo dia. Todo dia, tudo que a Disney faz é para garantir que isso aconteça. Imagina como seria a nossa empresa se de cada 10 pessoas que fazem negócio com a gente, 8 voltassem a fazer negócios e ainda por cima trouxessem alguém para fazer negócio. É isso que a Disney faz todo dia. A Disney se preocupa em que você goste, porque quem gosta, volta. E quem volta, traz alguém. A gente quer que o cliente volte, pessoal, sim ou não? O sim está fraco aqui. Aumenta o som ali na mesa para ver se o sim sai mais. Sim ou não? Então sim, pessoal, a gente quer que o cliente volte, mas deixa eu te perguntar, por que o cliente volta? Se a gente quer que o cliente volte, eu quero saber por que o cliente volta. Por que o cliente volta? E sempre você tem essa dificuldade de falar, mas por que o cliente volta? Por que o cliente volta? E é muito difícil responder essa pergunta estando nessa cadeira que você está, que é a sua cadeira profissional, a sua cadeira de trabalho, a sua cadeira onde é você que atende. Então eu preciso te tirar dessa cadeira e te levar para uma outra cadeira, onde você é especialista em atendimento. Eu preciso te levar para a sua cadeira de cliente. Na sua cadeira de cliente, você é especialista em atendimento. Você é capaz de entrar em qualquer estabelecimento e ter uma opinião, uma dica valiosa, algo que poderia ser melhor, aquilo poderia ficar melhor ali, isso poderia ter sido feito diferente. Eu acho que eles não estão dando atenção a determinada coisa. Você, como cliente, é um especialista em atendimento. O problema é que quando a gente vai atender, a gente esquece. Então eu quero que você, como cliente, agora pense o seu restaurante favorito. Seja ele qual for. Sabe por quê? Porque ele é seu e somente seu. E ninguém tem nada a ver com isso. E eu quero que você pense o seu restaurante favorito. Por quê? Porque o restaurante favorito é um lugar que a gente gosta. Que a gente volta e que a gente leva alguém. Você já marcou um aniversário, um encontro em família, um encontro em amigos, uma reunião de negócios, um encontro romântico. Você já gostou, voltou e levou alguém para o seu restaurante favorito? E eu te pergunto, por que você gosta do seu restaurante favorito? Por que você volta ao seu restaurante favorito? E alguém vai falar assim, Gabriel, eu gosto do meu restaurante porque ele é barato. Eu valorizo muito o meu dinheiro. Eu gosto dele pelo preço baixo. Então outra pessoa vai falar assim, não, Gabriel, o meu restaurante eu gosto dele pelo oposto. Eu gosto dele porque ele é caro, porque ele é exclusivo. Quando eu ficar rico não direi nada, mas haverá sinais. Outra pessoa vai falar, Gabriel, eu gosto do meu restaurante, sabe por quê? Porque o garçom é muito atencioso comigo. Gabriel, mas peraí, se cada um tem uma resposta individual, se cada um tem a sua própria resposta para essa pergunta, como é que a gente pode responder essa pergunta? Eu quero resumir todas as respostas possíveis numa única resposta. Eu quero trazer para você uma única resposta que vai abranger todas as respostas possíveis. E essa resposta é que o cliente volta para ver de novo aquilo que ele gostou de ter visto. O cliente volta para reencontrar algo que ele gostou. Então, se você gosta do restaurante porque ele é barato, quando você volta ele está caro, você fica? Não fica. Se você gosta do restaurante porque ele é exclusivo, quando você volta, ele popularizou, você fica? Não fica. Se você gosta do restaurante porque o garçom é atencioso, quando você volta ele é grosseiro, você fica? Não fica, pessoal. E aí que vem a grande dica. A grande dica não é como o cliente volta, é por que o cliente volta. Porque fazer o cliente voltar é fácil. A nossa estratégia é fazer que toda vez que o cliente volta, ele reencontre aquilo que ele gostou. Ele precisa reencontrar aquilo que ele gostou de ter visto, porque ele volta por esse motivo. A Disney é especialista nisso. A Disney faz o quê? A Disney garante que tudo que você gosta dela esteja lá te esperando. Passam as gerações, passam
Os tempos passam, as décadas, mudam os personagens, mudam os interesses culturais, muda tudo, mas o que você gosta da Disney ainda está lá te esperando. 2 anos atrás, numa palestra, assim que eu desço do palco, um senhor vem falar comigo. E eu gosto da fase da vida que a gente chama de senhor, alguém da nossa idade. Pois é, um senhor veio falar comigo, ele falou: Gabriel, queria te dar um depoimento. Eu fui para a Disney em 1988. Eu falei: uau! E depois disso eu nunca mais fui. Eu nunca mais fui até 2023. 35 anos depois. Quando eu fui em 2023, eu não lembrava de absolutamente nada. Eu não lembrava o que eu tinha visto, não lembrava como tinha sido. Eu era criança na época, depois... Mas eu vou te contar uma coisa. Assim que eu pus o pé no parque, eu reencontrei aquilo que eu tinha gostado. Assim que eu pus o pé no parque, as memórias voltaram. Coisas aconteceram que me fizeram sentir no mesmo lugar que eu tinha visitado em 1988, que era outro parque, diferente, com outra estrutura, com outras atrações. Era tudo diferente, mas eu me senti da mesma maneira. Por isso, Gabriel, eu te digo, isso que você fala acontece, a Disney está pronta para receber a gente, como se fosse a primeira vez. Pessoal, imagina que legal seria se todo encontro fosse um primeiro encontro. Imagina. Imagina se todo encontro tivesse um sabor de primeiro encontro. Esse é o grande segredo da Disney. Fazer as pessoas voltarem não é o segredo. O segredo é que elas possam reencontrar aquilo que foi o motivo delas terem voltado. E quando a gente fala como empresa, essa é a nossa função, garantir que o cliente possa, todas as vezes que ele voltar, que ele possa reencontrar o que ele viu. E todas as vezes que ele trouxer alguém, que a pessoa que ele trouxe possa receber aquilo que ele ouviu falar. Isso na Disney tem nome. Essa estratégia tem um nome, é a estratégia do Good Show, o bom show. O bom show da Disney, pessoal, o bom show da Disney é tudo que a Disney faz para aumentar as chances de você gostar. Porque se você gosta, você volta. E quando volta, traz alguém, pessoal. Isso que a Disney faz de melhor. Criar um grande show para você. Bom show, good show, o maior elogio que você pode receber se você trabalha na Disney. Imagina que você trabalha na Disney. Você vai lá e interage com uma família e você cria um momento mágico para eles. Assim que essa família foi embora, feliz e contente, sorridente por você ter existido na vida deles, assim que eles forem embora, alguém do teu lado vai passar, vai olhar para você e vai fazer assim, ó. Good show. Bom show. É o maior parabéns que você pode receber. Sabe por quê? Porque significa, a partir de agora, você é um dos motivos que as pessoas têm para voltar. Você entregou um show. E esse show que você entregou vai fazer as pessoas voltarem. E quando elas voltarem, elas vão trazer alguém para ver esse show que você acabou de mostrar. Parabéns. E eu pergunto, pessoal, vocês sabem entregar um show para o cliente de vocês? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Pô, dinheiro é mais fácil que eu ganhei na minha vida. Eles já sabem? Posso ir embora? Muito boa tarde, pessoal. Então, foi um prazer estar com vocês. Mas vocês querem aprender a entregar um show melhor ainda, pessoal? Eu quero trazer para vocês 5 lições de como entregar um show melhor ainda para o seu cliente, ao custo de R$0. Como que a gente vai entregar um show para o nosso cliente? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lições e vocês se livram de mim. Vamos logo para a primeira. A primeira lição, pessoal, é entender que a experiência do cliente acontece num mundo de percepções. Gabriel, o que é o mundo de percepções? Vou explicar. Você é uma pessoa diferente de mim, com uma vida diferente da minha, com uma história diferente da minha, uma origem diferente da minha, uma cultura diferente da minha. O que significa que provavelmente quando a gente olha a mesma coisa, nós vamos ver coisas diferentes. Nossa, Gabriel, está meio filosófico, ficou meio abstrato. Então tá bom, vamos lá para um exemplo. Meu nome é Gabriel Villarreal, tenho 45 anos, sou casado e tenho 2 filhos. Rafael, de 11 anos, Guilherme, de 8 anos. A convivência de 3 homens no lar, ela é intensa. Não só intensa, ela é emocionante. Porém, um tanto quanto repetitiva. Todo dia o mesmo roteiro se repete. Todo santo dia o mesmo roteiro se repete. O mais novo provoca o mais velho. O mais velho bate no mais novo. O mais novo chora e me conta que o mais velho bateu. Eu coloco o mais velho de castigo. O mais velho chora e me conta que o mais novo provocou. Eu coloco o mais novo de castigo. A mãe chega, fala com os 2. Agora eu estou de castigo. Mas o que eu quero te dizer é que certo dia eu chego em casa e eu faço algo muito perigoso para o homem casado. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver quem é casado, quem é casado. Quem é casado e está com o cônjuge aqui? Levanta a mão. Me perdoe.
Me perdoem, por favor, nada que eu diga que levem para o coração. É uma estratégia errada vir casado para uma palestra dessa. Mas vamos lá. Certo dia eu chego em casa e faço algo muito perigoso para mim casado. Eu entro na minha casa e interrompo uma conversa que a minha esposa estava tendo comigo antes de eu chegar. Eu sei que é difícil de entender. Mas para nós homens faz todo sentido. Vou falar de novo. Eu chego em casa e eu interrompo uma conversa que minha esposa estava tendo comigo antes de eu chegar. A minha esposa já estava conversando comigo, só eu não estava lá. E aparentemente essa conversa era uma discussão. E eu estava perdendo. Estava na cara que eu estava perdendo. Como é que a gente diagnostica isso? Porque eu abro a porta, eu entro em casa e falo, boa noite, meu amor, e ela está no meio da frase. No meio da frase. Eu abro a... Boa noite, meu amor, eu preciso falar com você, Gabriel, eu preciso falar com você, pelo amor de Deus, eu preciso falar... Calma, Patrícia. Eu preciso falar com você, Gabriel, eu preciso importante, eu estou angustiado aqui. Calma, Patrícia, o que foi? E ela olha para mim, olhando bem nos meus olhos e diz o seguinte: eu estou muito preocupada com os rumos da sua relação como pai com os seus filhos. E nessa hora eu olho para ela e eu digo a coisa mais honesta que um homem pode falar. O que eu fiz? E eu acho engraçado, porque quando a gente fala o que eu fiz, eu entendo a mentalidade feminina, a inteligência feminina é muito maior que a nossa. E por isso que a gente tem esse processo de linguagem, porque a mentalidade feminina vai dizer o seguinte: se foi ele que fez, ele deveria saber o que ele fez. Isso tem toda a lógica, faz todo sentido. Mas a gente é homem, a gente faz e a gente não sabe que a gente fez. O homem que olha para a esposa e diz o seguinte: eu sei muito bem o que eu fiz. É um homem apavorado, é um homem aterrorizado que prefere a mentira. Eu digo para minha esposa, o que eu fiz? E ele diz, poxa, Gabriel, vocês só brigam o tempo todo. Vocês só brigam o tempo todo. Essa era a opinião da minha esposa sobre a minha relação com os meus filhos. Mas sabe o que é interessante? Imagina que eu trago as crianças aqui, vou trazer as crianças aqui, vou colocá-las no palco e eu vou embora para não atrapalhar. Aí você vai olhar para as crianças e vai falar assim, me fala sobre o seu pai. Eles vão te olhar, vão abrir o olho e vão falar assim, o papai é incrível. É isso que dá raiva na mamãe. E aqui um parênteses importante. Porque quando eu falo que o papai é incrível, meus filhos acham que eu sou incrível, e eu sou mesmo incrível, eu quero deixar algo muito claro. Um pai precisa acertar muito pouco para se tornar um pai incrível. Com muito pouco, um pai se torna um pai incrível. Um pai precisa acertar muito pouco para ser incrível. E do outro lado, uma mãe precisa errar muito pouco para ser julgada. De maneira alguma eu quero dizer aqui que eu faço mais pelos meus filhos do que minha esposa. Eu não poderia, seria impossível. Principalmente porque a minha esposa nasceu com o dom da maternidade. O sonho dela sempre foi ser mãe. Ela nasceu com uma capacidade de amor que eu não consigo compreender. Eu não consigo sequer medir. Ela tem o dom de amar. Ela sabe amar de uma maneira que é incompreensível para mim. Só que essa palestra aqui é minha. Ela, se quiser, ela monta uma palestra, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu quero te perguntar o seguinte. De um lado, uma esposa que te diz, há uma relação de pais e filhos à beira do abismo. Do outro lado, duas crianças que te falam, meu pai é incrível. Quem está certo, quem está errado? Quem disse a verdade, quem mentiu? E o que eu quero te dizer é justamente o quê? Não há certo nem errado, não há verdade nem mentira, porque a experiência acontece no mundo de percepções. A minha esposa, ela fala daquilo que ela viu que foi marcante para ela, aquilo que teve maior peso emocional para ela, aquilo que ela detectou e que ela considerou importante. Os meus filhos vão falar de outra coisa. Eu sou uma mistura desses dois pais, um pai que briga muito e um pai que brinca muito, um pai que entrega um show, mas que também entrega uma briga. Eu sou essas duas pessoas, uma mistura das duas, não somente uma, não somente outra. Mas o que eu quero que você veja é que na relação com o nosso cliente é a mesma coisa. Não existe certo ou errado, não existe verdade ou mentira. O nosso cliente tem um jeito dele de enxergar, pela história dele, pela sabedoria dele, pela área dele. Porque você é especialista em algo que ele não é. Logo, o teu jeito de enxergar aquilo é muito diferente do jeito que ele enxerga aquilo por não ser especialista. Pessoal, se o teu cliente fosse especialista naquilo que você faz, não chamava cliente, chamava concorrente.
Então a gente tem que lembrar que ele está no mundo das percepções dele. E muitas vezes é muito fácil falar, o cliente está errado, o cliente está mentindo. O que eu quero sugerir para vocês é que a gente entenda esse jogo de percepções como uma estratégia para o nosso negócio. Por quê? Porque a experiência do cliente acontece no mundo de percepções e de emoções. E é aqui o grande gatilho da Disney, que é a grande estratégia da Disney, é a emoção. A emoção é a grande estratégia da Disney. Agora, de acordo com o que eu percebo, eu sinto. A percepção me leva para a emoção. Querem ver um exemplo? Um exemplo, vamos lá. Imagina um casal que vai sair para o seu primeiro jantar romântico. Primeiro jantar romântico do casal. Eles de mãozinha dada vão entrar no restaurante. Eles entram no restaurante, o rapaz olha para o garçom e diz assim, garçom, uma garrafa do seu melhor champanhe. Nessa hora vocês fazem assim, ó. E o Wi-Fi desligou. Que noite, que grande encontro, que começo de uma história. Olha que momento para ser celebrado e principalmente, que momento para ser lembrado ao longo dos anos. Que cena de cinema. Só que 10 anos se passam, o mesmo casal, o mesmo restaurante, o mesmo garçom, eles entram de mãos dadas. O rapaz olha para o garçom e fala assim, garçom, 2 copos d'água. Da sua melhor torneira. Acontece ou não acontece, pessoal? É raro, mas acontece muito. E por que acontece, pessoal? Porque você percebe o seguinte, o primeiro encontro é um encontro de altíssima conexão emocional. Passados 10 anos, por algum motivo muito triste, a gente perde a conexão emocional com o momento. A gente não tem mais aquela conexão. E o que o Walt Disney descobriu, pessoal? Existem 2 coisas na mente do cliente. Uma é capacidade financeira, quanto dinheiro ele tem. E sobre isso a gente não tem poder algum. Ele tem o que ele tem. Se ele tem 1.000 e você quer vender 2.000, ele nunca vai comprar de você. Ele tem o dinheiro que ele tem. Isso é fixo. Ele tem ou não tem. Ponto final. Não adianta agir aqui. Capacidade financeira é uma realidade que a gente não consegue interferir. Agora, do outro lado, existe algo chamado disponibilidade financeira. Disponibilidade financeira significa quanto dinheiro eu quero gastar com você. E o que o Walt Disney entendeu é que a gente pode agir aqui através das emoções. Quanto mais emocionalmente conectado, mais o cliente gasta. E não só mais o cliente gasta, mais ele vê valor naquilo que ele adquiriu, mais ele se orgulha, mais ele conta para os outros. Mas, Gabriel, não é sobre a Disney a palestra? Então vamos lá. Na década de 50 do século passado, o Walt Disney revolucionou o conceito de loja de brinquedos. Quando ele foi abrir o seu primeiro parque, ele criou um design totalmente diferente da época e criou uma quebra de padrão muito interessante, que é a seguinte. Na década de 50 do século passado, como é que era uma loja de brinquedos? Coloque os produtos no campo de visão do adulto, porque é o adulto que identifica, é o adulto que avalia, é o adulto que escolhe, é o adulto que compra, é o adulto que paga, é o adulto que presenteia. E faz todo sentido, não faz? O Walt Disney, para suas lojas, pediu uma coisa diferente. Ele disse, eu quero que todos os bichos de pelúcia fiquem na parte de baixo, rente ao chão, nas prateleiras de baixo. Aquelas que não estão no campo de vista do adulto. E eu perguntei para ele, mas Walt, se esses itens vão ficar fora do campo de visão, como é que o adulto vai comprar? E ele respondeu, eu não quero que o adulto compre. Eu quero que a criança abrace. Eu vou te contar uma coisa aqui. Quando uma criança abraça uma pelúcia, de 2 uma. Ou a pelúcia vai, ou a criança fica. E ela fica. E o problema da Disney é que ela está ficando em dólar. Eu quero que você entenda o seguinte, imagina que você está na Disney, seu primeiro dia na Disney, você está realizando seu sonho, você vai lá, você está lá com seu filho, e de repente você diz, nossa, olha que pelúcia bacana, quero dar para o meu filho, você estica o braço, assim que você pega a pelúcia, cai uma etiqueta escrito $40. Assim que cai uma etiqueta $40 balançando na sua frente, você começa a racionalizar a experiência. Você vai falar o seguinte, tem que ver que a gente acabou de chegar, tem que ver que é o primeiro dia, já é uma viagem cara, em algum outro lugar a gente vai gostar de outra coisa, então não vamos comprar logo de cara. Talvez fora do parque eu ache algo parecido por um preço melhor. E você vai racionalizando tudo até colocar a pelúcia de volta na prateleira. Mas agora imagine o seguinte.
Imagina que você está numa loja, o teu filho abraça uma pelúcia, olha para você e fala assim, mamãe, 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 obrigado, mamãe, você é a melhor mãe do mundo, esse é o dia mais feliz da minha vida, olha mamãe como é fofinho, olha mamãe como é fofinho, era meu sonho ter um desse, era meu sonho ter um desse, calma, porque esse sonho assim que você comprar, em 10 minutos ele estará jogado em algum lugar, para dar espaço para um novo sonho. Esse lance de realize os sonhos do seu filho é um esquema de pirâmide. Porque sempre tem um novo sonho. Você nunca consegue dizer, agora acabou. E cada vez os sonhos duram menos. Cada vez, antigamente durava um ano. Eu lembro que eu ganhava um presente bom somente no Natal. Agora não, agora é todo mês. Aniversário vezes 2 e assim por diante. O que eu quero te dizer é que você vai ter uma tendência a racionalizar. Agora, quando você vê o teu filho abraçado, o teu filho falando que é o melhor dia da vida dele, mamãe, te amo, obrigado, mamãe, obrigado, melhor dia da minha vida, sonhei muito com isso, amor, ela com meu fofinho. Você vai olhar para a criança e vai falar frases perigosas? Frases como, eu mereço. É para isso que eu trabalho. Só se vive uma vez. Pessoal, um recado importante no dia de hoje. O Serasa está cheio de gente que mereceu. Cheio de gente que trabalhou para isso. E cheio de gente que com certeza só vai viver uma vez. Pessoal, eu quero que você comece a entender o peso da emoção naquilo que o cliente percebe no valor que ele dá para a tua marca, para o teu produto, para o teu serviço. Não, mas Gabriel, a gente vende para a empresa. Eu trabalho com empresa, a empresa não tem emoção. Toda empresa tem emoção porque não existe contrato com a empresa. Existe do outro lado uma pessoa com uma caneta. Uma pessoa com uma caneta e você só precisa de uma assinatura. E essa pessoa tem uma jornada e essa pessoa está sujeita a emoções. Deixa eu perguntar, você alguma vez abordou uma empresa que o teu concorrente estava trabalhando lá, você fez uma proposta melhor que o teu concorrente? Melhor em termos de qualidade, melhor em termos de eficiência e melhor em termos de preço. E o cliente não fechou? Acontece ou não acontece? Acontece, tem uma frase que eu falo que dói muito na área de serviços, você já perdeu o cliente para alguém pior que você que cobrou mais caro. Acontece ou não acontece? Tem gente pior que você cobrando mais caro. Agora, quando você vai naquela empresa, e vocês não tem como o cara não aceitar. Não tem como o cara não aceitar porque eu vou fazer melhor, vou ser mais eficiente e ainda vou cobrar mais barato. Isso daqui já está decidido. E de repente vem a resposta e diz, a gente optou por continuar com o nosso fornecedor atual. Provavelmente o que você não entendeu é que é um jogo de emoções. Uma das coisas mais comuns quando a gente faz isso é entender a pessoa que segura a caneta. Entendam a pessoa que segura a caneta. Por quê? Porque algo que eu já vi dezenas de vezes é o seguinte. Eu que tenho a caneta, tenho um fornecedor aqui, que não fui eu que coloquei ele aqui. Quando eu sentei nessa cadeira, esse cara já estava. E qualquer problema que esse cara der, é culpa de quem chamou ele para vir aqui antes de mim. Eu não tenho responsabilidade pelas falhas dele, porque não fui eu que coloquei aqui. Mas se eu tirar esse cara e colocar você, e você tiver uma falha, essa falha agora é minha responsabilidade. Faz sentido ou não faz? Faz sentido. Você tem que entender que o cara que tem a caneta ele tem um projeto de vida, ele tem um projeto de carreira, ele tem um lugar onde ele quer ir. E aí, quando entra esse jogo de emoções da pessoa que está ali do outro lado, não é somente sobre eficiência, quantidade, qualidade ou preço. É sobre como você colabora com o objetivo que ele tem, como pessoa, como profissional. Como você não representa um risco para aquilo que ele quer construir. Por isso que muitas vezes as pessoas preferem deixar como está, mesmo que a proposta seja muito boa. Você já perdeu o cliente para alguém pior que você, que cobra mais caro. Por quê? Porque o cliente não sabe o que é mais caro, o que é mais barato. Ele não sabe o que é melhor, o que é pior. Porque ele não sabe avaliar da maneira que você avalia. E você, dentro da sua realidade de especialista, dentro das suas percepções como especialista, para você está muito claro. Isso aqui é muito melhor que isso aqui. Isso aqui é a resposta certa, aquela é a resposta errada. Mas para o cliente não é tão claro assim. Por isso, pessoal, cuidem do emocional. Do outro lado, seja pessoa física ou jurídica, tudo que existe é um ser humano com uma caneta. E enquanto você não atender a demanda emocional dele, e a primeira demanda emocional na hora de assinar um contrato é o medo, enquanto a gente não superar o medo, o contrato não existe. Mas, Gabriel, como é que supera o medo? Como é que supera o medo? Pessoal, quem aí tem medo de alguma coisa? Não pode ser quem não levantou a mão aqui, meu Deus do céu, é o Rambo.
Não tenho medo de... Você tem medo de alguma coisa? Quem tem medo de avião? Tem medo de avião? Viaja de avião? Aí. Quer dizer que há algo que você consegue através do avião que é mais importante do teu medo. Quem tem medo de montanha-russa? Mas vai na montanha-russa? Vai? Se diverte? Pois é. O que eu quero que você entenda é que só existe. O único jeito de a gente vencer é uma emoção chamada medo. Só tem uma única emoção positiva que vence essa emoção negativa. E essa emoção é chamada sonho. Você não consegue racionalizar o meu medo. Não importa quantas vezes digam para você, o avião é seguro, você tem mais chance de ter um problema andando de carro numa estrada do que no avião. Pronto, agora tem medo de carro também, tá? Você não racionaliza uma emoção, você somente substitui ela por outra emoção. Quando o sonho aparece, o medo cede. A gente tem que estar vinculado ao sonho do nosso cliente e à carga emocional que esse sonho traz para ele. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei aqui que percepção é o gatilho da emoção, e a emoção é o gatilho da disponibilidade financeira, ou seja, cliente emocionado gasta mais, indica mais e está mais satisfeito com aquilo que ele comprou. Vocês estão de acordo com isso? Eu achei que o pessoal não está muito de acordo com isso, então eu vou trazer um último exemplo. O último exemplo é mostrar com você como a emoção tem um poder vital na decisão de compra. E eu quero trazer um exemplo que é universal. É dentro da Disney, fora da Disney, no seu bairro, no meu bairro, na sua cidade e em cidades ao redor do mundo inteiro, em qualquer lugar que você vá. Deixa eu perguntar uma coisa para você, para eu te convencer de uma vez por todo o peso das emoções na decisão de compra. Você, por acaso, já viu uma pessoa sóbria pagar uma rodada no bar? Quem é que paga a rodada? O emocionado. O emocionado paga a rodada. Ele paga a rodada, te olha e fala assim, porque você é meu irmão. Porque eu te amo. Eu quero que você veja que quando a pessoa está emocionada, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Quando a pessoa está emocionada, tudo faz um sentido diferente. Sabe por quê? Porque quando a emoção decide, a razão justifica. Quando a emoção diz que é para lá, o cérebro dá um jeito de moldar a realidade e a racionalidade para fazer com que aquilo aconteça. Quer ver? Dá um exemplo aqui. Quem aqui já saiu com o ex? Ninguém. Gente, que povo evoluído aqui. Meu Deus do céu, Curitiba é mesmo a cidade mais... Ninguém nunca saiu com o ex ou com a ex? Nunca! Faz um sinalzinho de leilão, pelo menos, para eu saber que eu não estou sozinho. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Sair com o ex é uma boa ideia? Você sabe que não é uma boa ideia. Mas certo dia uma emoção bateu. E quando a emoção bate, o teu cérebro entra para racionalizar o porquê que é uma ótima ideia. Quando a emoção decide, a razão justifica. O teu cérebro vai justificar para você. E você vai falar coisas. E agora quem ri, eu sei que já passou por isso. Vai falar assim, tem que ver que já faz muito tempo. Se eu mudei, ele pode ter mudado também. Nós hoje somos duas pessoas diferentes. A gente precisa se conhecer de novo. E de repente, quando você vai ver de tanto o cérebro justificar aquilo que a tua emoção quer fazer, você diz, eu seria muito bobo de não fazer isso. Não seria correto eu não fazer isso, essa é a coisa mais certa de fazer. E aí você sai e olha para a pessoa e fala assim, cara, eu não lembro por que a gente se separou. E 2 horas depois você diz, lembrei. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a percepção é o gatilho da emoção, e a emoção é a estratégia de negócio, deixa eu perguntar uma coisa. É possível controlar as percepções do cliente, sim ou não? E aí, todo mundo fica em dúvida, é ótimo, obrigado pela participação, uma plateia incrível, mas essa daqui eu peguei vocês, essa daqui é a que eu não quero que vocês respondam. Porque quando vocês não respondem, eu chamo vocês de boas-vindas a uma gincana que a gente vai fazer aqui. Eu falo gincana, mas não é uma gincana. E quando fala gincana, alguém acha que vai ter que vir aqui ao palco e o pessoal começa a ficar nervoso. Nervosismo também é uma emoção, e a gente trabalha muita emoção aqui no palco. Pessoal, eu quero fazer uma dinâmica com vocês muito simples e muito simples para a gente responder essa pergunta. É possível controlar as percepções do cliente? Eu vou passar uma tarefa para vocês, muito simples. Todos vocês vão conseguir fazer com muita facilidade.
Mas eu quero olhar quem vai fazer isso com mais excelência. Quem vai se dedicar mais a essa tarefa. Só que para a gente fazer isso, eu tenho uma única condição. Todo mundo tem que estar me olhando. Todo mundo me olhando. Solta o celular, solta a câmera, solta tudo. Todo mundo me olhando, todo mundo me olhando. Eu não começo quando não tiver todo mundo me olhando. Todo mundo. Não é com ele, é com você. Ele aponta, você viu que ele aponta para você? Olha lá para ele. Ó. Pessoal, todo mundo me olhando. Pessoal, tarefa super simples, vamos ver quem executa com mais excelência. Pessoal, eu gostaria que todos vocês levantassem bem alto o dedo indicador. Levanta, bem alto. Bem alto o dedo indicador, bem alto, bem lá no alto o dedo indicador. Quem vai levantar mais alto? Mais alto o dedo indicador. Mais alto o dedo indicador, mais alto o dedo indicador. Mais alto o dedo indicador. Qual é o teu nome? Ah, mudou agora. Mais alto o dedo indicador, mais alto o dedo indicador. Mais alto, alguém fica em pé? Mais alto o dedo indicador. Qual que é o dedo indicador? Qual é o dedo indicador? Qual é o dedo indicador, pessoal? Uma salva de palmas para vocês. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É possível controlar as percepções do cliente? Sim ou não? Sim, lógico que é essa a estratégia do show. O show é aquilo que a gente mostra para o cliente para controlar a percepção dele. Para quê? Para a gente mostrar para ele aquilo que a gente quer que ele veja, para ativar uma emoção, que ativa uma disponibilidade, pessoal. E olha só como é interessante, eu quero que você entenda, porque, Agostinho, que honra encerrar a palestra, Agostinho, eu já falei isso para vocês? Porque uma das coisas que ele falou é, cuide do seu comportamento, e o seu comportamento é exatamente isso. Eu quero que você veja que não importa quantas vezes eu falasse dedo indicador, a primeira estava assim, a segunda estava assim, a terceira estava assim, a quarta estava assim, ele não está vendo aqui? Você já estava bravo comigo. E eu falava indicador, e você estava lá. O que eu quero que você entenda, o que as pessoas percebem de você, não é o que você fala. 7% da sua comunicação é o que você fala. Apenas 7% tem a ver com as palavras que você diz. 93% da sua comunicação tem a ver, sabe com o quê? Com o tom de voz que você usa e a postura corporal que você tem. E se você quer que o teu cliente tenha uma boa reputação, não bastam só as palavras. Não bastam só as palavras. Vocês querem ver um exemplo? Quem aqui tem... Não vou falar tem, vamos falar o seguinte. Quem aqui é pai de pet? Pai de pet. Não é tem bichinho. Tem bichinho é um ser, é outro ser. Mãe de pet, qual é o seu nome? Marcela. Obrigado, Marcela. Quer dizer, eu falo, qual é o seu nome? Vem uns nomes que eu não entendo. E fica feio perguntar de novo. Algum Y o nome? Não. Ótimo. Que tem muito nome com Y hoje em dia, é difícil pronunciar. Marcela, você tem cachorro ou gato? Cachorro, óbvio, porque gato não é pet. Gato é decoração móvel, né? Isso aí. Como que chama seu cachorro? Fred, que nem o meu. Eu tenho um Fred. Meu Fredinho de 5 anos. Vou te fazer uma pergunta e agora a gente vai saber muito sobre você, se você é uma verdadeira mãe de pet ou se você é uma fraude. O Fred entende o que você fala? Óbvio, não é? Entende o que você fala. Pessoal, quem aqui tem um bichinho que entende o que você fala? Olha aí, ele entende o que você fala. Eu não é. Marcela, eu vou querer que você faça um trabalho para você ver o poder da comunicação. E eu quero que você faça o seguinte, hoje quando você chegar em casa, você vai encontrar o Fred. Eu não é. Assim que você vai abrir a porta, o Fred vai estar do outro lado, certo? Muito bem, o Fred vai estar do outro lado. E o que você vai fazer? Você vai olhar bem no olho dele e vai falar assim, ó. Vem aqui que eu vou te bater. Eu vou bater tanto em você. E aí você vê se ele entende o que você fala. O que você acha que vai acontecer quando você falar isso? Ele vai se aproximar ou se distanciar? Vai se aproximar. Sabe por quê? Porque está além do teu tom de voz e a tua expressão corporal. É assim que você se comunica com seu querido Fred. Se você quiser um teste mais radical, eu tenho um que eu adoro. Eu adoro fazer esse teste. Esse teste eu recomendo para todo mundo. Quando você chegar em casa, você abre a porta, o Fred está ali. Você vai olhar para ele, você vai para cima dele assim, ó. Eu te amo! E você me diz o que vai acontecer. Eu quero que você entenda, pessoal, que muitas vezes você está falando as palavras certas com o seu cliente, mas você não está mostrando corretamente isso. E você se julga pelas palavras que você disse. Minha esposa faz isso muito bem. É um superpoder feminino. A gente é muito, mas muito pouco evoluído. Minha esposa tem um superpoder, não sei se acontece na casa de vocês, na minha casa acontece bastante. Minha esposa tem um superpoder que eu chamei de reeditar o passado.
Rejeitar o passado é o seguinte, certo dia ela me pede, Gabriel, você pode lavar a louça? E eu vou fazer outras coisas, e de repente ela passa e ela vê que a louça não está lavada. E ela olha para mim e fala assim, poxa, Gabriel, você não lavou a louça. A única coisa que eu pedi para você, o que custava você lavar a louça? Eu só pedi uma única coisa. E depois da gente começar a discutir um pouco sobre o jeito que ele está falando aquilo, ela de repente olha para mim e fala assim, eu não entendo por que você está reagindo assim, Gabriel. A única coisa que eu disse foi, poxa, Gabriel, você não lavou a louça? Foi a única coisa que eu pedi para você. Mas eu tenho certeza que isso acontece na minha casa. A minha esposa, ela faz o quê? Ela pega as mesmas palavras, ela corrige o tom e a postura corporal e ela dá totalmente um outro sentido. Então, cuidado, porque às vezes você acha que você se expressa corretamente e você passa uma percepção errada. Você passa uma percepção errada porque você não controla o jeito que você fala, você não controla a expressão corporal do que você fala. Então, imagina que eu falo assim, todo mundo concorda comigo? Eu já levei vocês para uma outra expressão corporal. Pessoal, vamos cuidar disso. Por quê? Porque controlar a percepção do cliente é justamente o nosso maior elemento de show. O nosso maior elemento de show é controlar a percepção do cliente para fazer o quê? Para fazer ele gostar. Porque se ele gosta, ele volta. E quando ele volta, ele traz alguém, pessoal. Isso daqui é um relógio de uma atração da Disney. Toda atração da Disney tem um relógio na porta que diz quanto tempo falta para você brincar nessa atração. Previsibilidade faz parte da experiência do cliente. Então a gente fala, nessa atração faltam quantos minutos, pessoal? Essa é fácil. Quanto falta, pessoal? 110 minutos, 110 minutos. Você está ali e fala, se você passar por esse ponto, faltam 110 minutos para você brincar na atração. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Provavelmente faltem 95 minutos. Mas, Gabriel, se faltam 95 minutos, por que a Disney coloca 110? Porque o relógio é dela. E ela põe o que ela quiser. E você ri, mas eu quero te lembrar uma coisa. A sua mesa é sua. E ela está do jeito que você quiser. A sua escrita numa mensageria, num WhatsApp ou em outro canal de mensagens, a sua escrita ela também é sua. E você escreve como você quiser. A sua roupa é sua. Você se veste como você quiser. Seu tom de voz é seu, você fala como você quiser. O seu sorriso é seu. Você só sorri se você quiser. E eu quero que você comece a entender que você tem na tua mão uma série de elementos de show que talvez você não esteja dando atenção, mas que se você começar a dar uma atenção especial para eles, você muda a percepção que as pessoas têm sobre você. Vale para a pessoa jurídica, mas principalmente vale para a pessoa física. Todo mundo tem aquele amigo que ele acha que ele é uma pessoa simpática. E ele tem essa cara. E ele não entende por que as pessoas não acham ele simpático. Mas eu sou simpático, eu adoro me divertir. Ele não expressa corretamente a essência dele. Pessoal, por que tem 95 centímetros? 95 minutos. Por que são 95 minutos e não 110? Por que colocam 110 ao invés de 95? Por quê? Porque o relógio é deles, é um elemento de show. Eu sei que eu atendo o meu cliente quando eu cumpro o meu prazo. Agora, se eu falasse 95 e algo desse errado, eu frustraria você. Eu geraria uma expectativa que eu não cumpriria. Eu não cumpriria a minha promessa. Veja bem, pessoal. Veja bem. Enquanto você espera abrir na sua atração, muita coisa pode acontecer. Pode ter uma falha técnica. Um carrinho pode falhar. Podemos ser uma pessoa com necessidade especial de embarque e desembarque. E a Disney vai parar a atração para garantir que essa pessoa possa brincar em segurança e ter a experiência dela. Pessoal, nós podemos ter um derramamento de proteína. O derramamento de proteína é um problema na Disney. As pessoas saem da montanha-russa e derramam proteína. E você não quer andar numa montanha-russa repleta de proteína por aí. Então, muita coisa pode acontecer. Então, o que a Disney faz? Coloca mais tempo do que aquilo que ela entende que vai ser o tempo real. Para quê? Para que coisas possam dar errado. E mesmo assim, você ter uma boa experiência e a Disney cumpra aquilo que ela te prometeu. A minha experiência de hoje é incrível. A gente vai sair um pouco do roteiro para contar a minha experiência de hoje. A minha experiência de hoje é o seguinte. O meu voo atrasou. Atrasou algumas vezes. O meu voo estava planejado para decolar 12:10. Mas a aeronave precisou passar por uma leve manutenção. Algo que a equipe da Latam disse é uma leve manutenção. Pode ficar tranquilo, já já o avião está ali, vamos embora. E eu recebi uma mensagem dizendo que 12:40 seria o meu voo. Quando dá 12:40, me fala assim, não, Gabriel,
vai ser 12h50. E eu fiquei fazendo as contas que se eu ainda estava fora do avião, como é que 12h50 o avião ia decolar? Agora todos os olhares estão com vocês. Como é que eu ia decolar se eu não estava lá? 12h50 começa o embarque, chegamos todos até a aeronave, não pode entrar na aeronave. Por quê? Porque agora não tinham as refeições da aeronave, as refeições para uma viagem de São Paulo a Curitiba. São muito importantes. Imagina a gente passando fome ali de São Paulo para Curitiba. Mas tudo bem, faz parte do serviço deles. Basicamente tudo deu errado, pessoal. Absolutamente tudo deu errado. Mas eu me programei para chegar com tempo a que tudo pudesse dar errado. Hoje no meu dia tudo deu errado. Isso daqui falhou feio. Mesmo assim eu cheguei aqui mais de 1 hora antes da minha apresentação. Porque a gente se programa. Porque a gente tem que se organizar para que coisas possam falhar. A Disney sabe que coisa pode dar errado. E quando ela põe 110, ela achou que ela gera de experiência e de percepção do cliente. Imagina que tudo deu errado e você foi em 110 minutos, não em 95. O que você vai dizer da Disney? A Disney cumpre o que ela promete. A Disney cumpriu a promessa dela, eram 110, fomos em exatamente 110. A Disney, ela é incrível. Agora imagina que nada deu errado, você foi em 95. Sei o que vai acontecer? Tem 2 tipos de convidado. O convidado que olha o relógio e o que não olha o relógio. O que não olha o relógio eu adoro. Porque não olha o relógio cria uma visão mais esotérica da Disney. Assim, nossa, 110 minutos passaram muito rápido. É o cara que vai te falar, não, a fila na Disney, você pode ir, sabe por quê? O tempo passa diferente, você nem vê passar. Por quê? Porque foram 95 minutos e ele acha que foram 110. Ele sai com a impressão de que o tempo passa diferente. Agora, o que olha o relógio é melhor ainda, sabe por quê? Porque ele vai olhar para você na saída e vai falar assim, lembra que era 110 minutos, nós fomos em 95? A gente foi em 95 minutos, aqueles 110 que a gente tinha, foram 95, ganhamos 15 minutos, a gente foi premiado, a gente se deu bem, que dia incrível que a gente está tendo, a Disney é demais, isso é fantástico, e você lá de longe vai ver uma pessoa comemorar o fato de ter ficado 1h35 numa fila. Tudo isso é sobre controle de percepção, pessoal. O que eu quero falar com vocês hoje é de como que a gente vai entregar o nosso show. Como é que vocês vão encontrar o show de vocês para poder mostrar aquilo que é de melhor para vocês. E por isso, nossa segunda lição só poderia ser essa. O show recomeça a cada dia. Todo dia o show recomeça. O show recomeça a cada dia. Gabriel, todo dia. Todo dia. Digo mais, dia após dia. E digo mais, cliente após cliente. Se ao longo do seu dia você falar com 10 clientes, você teve 10 shows. E todo show tem que começar do zero. Todo show precisa começar do zero. Você precisa entregar o seu show por completo todas as vezes. Todas as vezes. Quer um exemplo? Isso daqui é uma foto da chegada ao Magic Kingdom, o Parque do Castelo Cinderela, em Orlando. Vocês podem ver que o chão é vermelho na entrada. Sabe o que é isso? Eu vou explicar. O Walt Disney era da época das grandes premieres. A premiere era estreia. Era a primeira exibição pública de um filme. As animações de Walt Disney demoravam anos para ficarem prontas. Imagina o que era a grande estreia. Ele fazia uma festa de gala no grande teatro chinês de Hollywood. Era uma noite de gala. Era uma noite de todas as estrelas de Hollywood eram convidadas. Cobertura da imprensa, transmissão pela televisão, jornalistas por todo lado, os paparazzis com as suas câmeras. Uma fila de limusines para chegar até o teatro chinês. E toda vez que uma limusine parava, uma porta se abria. Uma celebridade descia. E essa celebridade desfilava por onde? Pelo tapete vermelho. Pelo tapete vermelho. Esse chão vermelho para a Disney simboliza o tapete vermelho estendido para te receber. E você deve estar pensando, mas Gabriel, se eu não sei que é um tapete vermelho, para mim é apenas um chão vermelho, então isso não tem nada a ver com uma experiência. Como é que algo que eu não sei o que significa tem a ver com uma experiência? E você está parcialmente certo. Por quê? Porque essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para quem trabalha na Disney. Essa é uma mensagem para lembrar quem trabalha na Disney que esse parque aqui, que inaugurou há 54 anos, tem apenas um dia de idade. Porque todo dia ele é inaugurado novamente. Todo dia se inaugura o parque. Imagina que legal seria a sua vida se todo encontro fosse o primeiro encontro. Imagina como seria a sua energia se todo dia de trabalho fosse o primeiro dia de trabalho. Quando você entrou, disposto a fazer o melhor,
disposto a mostrar para as pessoas o seu talento, dizendo, olha, encontrei um lugar, encontrei uma oportunidade, agora vou mostrar do que eu sou capaz para as pessoas verem. Passa o tempo, a gente perde a magia do primeiro encontro. Para a Disney é muito importante que você entenda isso. Que entenda que só existe um único dia. Esse parque só tem um dia de vida. Sabe por quê? Porque a mentalidade é justamente essa. Só existe um dia. E eu vou explicar para você. Imagina que você vai para a Disney hoje. E você veio hoje para a Disney. Durante 54 anos você não veio. Você veio hoje. Você sabe o que isso significa? Significa que hoje é o único dia e a única oportunidade que eu tenho para mostrar algo para você. Algo que você possa gostar. Porque se você gosta, você volta. E quando você volta, você traz alguém. Agora imagina que você chegou. E você vai até a bilheteria retirar o seu ingresso. Quando você chega à bilheteria, tem um rapaz lá dentro. O rapaz olha para você e diz o seguinte: o que você quer? Ele pode fazer isso? Pode? Não pode. Poxa, imagina, a primeira pessoa que te atendeu já te trata assim. O que você está pensando da Disney agora, nesse exato instante? O que você está pensando da Disney? O que você está pensando do Gabriel? O Gabriel é um mentiroso, ele foi lá e ele contou uma história que não tinha nada a ver. Esse lugar é horrível. Agora eu vou te contar uma coisa sobre esse rapaz que acabou de te atender. Ele trabalha na Disney há 15 anos. 15 anos. 15 anos de uma carreira perfeita, onde ele nunca errou absolutamente nada, nem com ninguém. Mas ele errou na sua vez. Muda alguma coisa na tua experiência o fato de ele nunca ter errado ao longo de 15 anos? Não muda nada, sabe por quê? Porque você não viu os acertos dele ao longo de 15 anos. Você viu o erro dele na tua vez. E aqui vem um conceito importante que a gente tem que ter. A gente se julga pelo conjunto da obra, por tudo que a gente fez ao longo da vida. O cliente nos julga pelo que aconteceu na vez dele. E você pode ser o melhor profissional, o melhor de atendimento, você pode ter a carreira perfeita há 15 anos. Se na minha vez, quando eu chegar na tua frente, não for bom, é sobre isso que eu vou falar. Essa é a história que eu vou ter para contar. Sobre você e sobre a marca que você representa. Não, Gabriel, mas eu fui o melhor durante 10 anos. Na minha vez foi ruim. E por isso que muitas vezes você não se reconhece em alguma crítica. Porque às vezes a pessoa fez uma crítica e você diz, eu não sou isso. Ela não está dizendo que você é. Ela está dizendo o que aconteceu na vez dela. Você deve ter muitos méritos além daqueles. Você deve ser uma pessoa maravilhosa, mas na vez dela não teve show. O show que deveria recomeçar todo dia, no dia dela, foi um show ruim. Vocês querem ver uma coisa? O meu show é mesmo um show. Eu vou de palco em palco, entrando e apresentando um show. Olha só que legal. E eu preciso entregar o show por inteiro, por completo. Todas as vezes. Todas as vezes eu preciso subir aqui ao palco e falar, muito boa tarde, meu nome é Gabriel Villarreal e eu tenho 2 vidas. Eu preciso contar para vocês sobre minhas 2 vidas. Eu preciso passar lição por lição, contar história por história. Eu preciso fazer o show por inteiro. Porque eu entendi que esse show faz parte de uma estratégia para que você goste, porque se você gosta, você volta. Quando você volta, você traz alguém. Agora imagina que eu estou com calor. Seria ótimo tirar o paletó, mas seria o mesmo show se eu tirasse? Se eu abrisse mão do meu figurino? Eu estou com dor nas costas, eu vou falar sentado. Acho que eu estou com pressa, eu vou contar uma história a menos. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar pelo conceito, não vou contar história nenhuma, eu vou apenas ler os slides. Seria o mesmo show, pessoal? Por isso que é importante que a gente tem que ter em mente a gente precisa entregar o show por completo. Porque com o passar do tempo, a gente começa a encurtar o show, a gente começa a entregar meio show, a gente começa a entregar parcelas de show, a gente começa a se permitir certas liberdades no show, e quando você vai ver, o teu show não é mais aquele. Mas você ainda se julga pelos grandes shows que você fez na sua vida. Eu vou dizer o seguinte para você, está calor aqui na frente. Mas não está desafiador. Desafiador foi um evento em Caldas Novas, Goiás. Um lugar predominantemente quente. Lá tem 4 estações, eu não lembro quais são, mas eles falam que é verão, mormaço, inferno e mais uma. É sol o ano inteiro. E me chamaram para uma palestra para 1000 pessoas. E eu fui lá com meu paletó e com meu figurino entregar o meu melhor show.
E a palestra era a céu aberto. Em dezembro, 42 graus, 45 de sensação térmica, dentro desse paletó pelo menos 50. E a gente faz o show com paletó ou sem paletó, pessoal. E eu faço o show com paletó. Nem que depois custe muito caro para lavar o paletó novamente. Por quê? Porque o show, ele é por completo. E agora vocês entendem a importância de ser por completo. Eu não montei um show como estratégia para alguém gostar, voltar e trazer alguém. Eu preciso entregar aquele show todo dia, pessoal. Eu preciso entregar o show todo dia. Eu quero trazer para vocês duas reflexões importantes, que são duas frases que eu vou querer que vocês levem para a vida, tá bom? Não é só para os negócios, é para a vida. A primeira frase está no próximo slide. A segunda, mais para frente, eu aviso também. Mas essa do próximo slide é que eu mais gosto. Sabe por quê? Por dois motivos. Motivo número 1, é uma frase minha. Mas motivo número 2, essa é uma frase que veio de fora para o palco, para dentro do palco. Essa é a última frase que eu falo para mim mesmo antes de subir ao palco, antes de colocar o pé naquele degrau. É a última conversa que eu tenho comigo antes de cada show. E essa frase é: o aplauso de ontem não vale para o show de hoje. E eu queria que você levasse isso para a vida. Que não importa quantas vezes você já foi incrível, eu tenho certeza que você foi incrível muitas vezes. Aquele cliente que entrou pela porta hoje, ele não sabe, ele não acompanhou. E a única oportunidade que você tem para mostrar alguma coisa para ele é agora, é nesse momento. Como eu há 20 anos sou palestrante. Eu já pisei muitos palcos, eu faço aproximadamente 100 palestras por ano. E eu poderia viver do sucesso do passado. Só que se eu vivesse o sucesso do passado, eu entregaria um show ruim para você. Sabe por quê? Porque não importa quantas vezes eu já tenha sido aplaudido de pé por outra plateia, isso não obriga você a me aplaudir. Isso não obriga você a gostar de mim. Isso não obriga você a achar que foi bom. Então eu tenho que entrar e começar a construir do zero, como se fosse a primeira vez. Sabe por quê? Porque todos os shows que eu fiz, você não foi, mas você veio hoje. E hoje é o único show que eu tenho, a única oportunidade na minha mão para eu mostrar algo para você. Que se Deus quiser, faça você gostar, porque se você gosta, você volta. E quando volta, traz alguém. Eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Eu não posso viver do aplauso de ontem. Eu não posso entregar o show pela metade, porque você me deu o privilégio, o teu tempo e da tua atenção para eu ter essa única oportunidade de mostrar algo para você. E tudo o que eu fiz até ontem não vale de nada. E tudo que eu farei a partir de amanhã também não. A nossa verdade vai ser construída aqui, hoje, ao vivo, de acordo com o que acontecer na sua vez. Porque o cliente vai falar do que ele viu na vez dele. Na Disney é assim. Quando eu digo a Disney é incrível, veio o pessoal nas redes sociais, é muito difícil estar nas redes sociais, tá? Tem que ter uma mentalidade muito boa. Aí vem o pessoal e fala assim, eu falo, Disney é maravilhosa. Mentira! O Pateta empurrou meu filho. Eu ouvi essa, o Pateta empurrou meu filho. Ele está certo, ele está errado, pessoal. Ele está num mundo de percepções. Ele se apegou a algo que ele viu, que ele interpretou de uma maneira. Eu não imagino o Pateta empurrando uma criança. O que normalmente acontece quando alguém diz o personagem me empurrou, e vocês vão ver nas polêmicas, agora estamos no fofocalizando, tá bom? Quando você aquelas polêmicas e personagem ignora a criança, personagem não deu atenção para a criança, eu vou explicar para vocês, isso é uma regra da Disney. O personagem dá atenção quando ele está parado no ponto de personagem. Então, se tem o lugar de tirar foto com o personagem, ele vai chegar aqui, ele vai parar, ele vai tirar todas as fotos, dar toda a atenção, o abraço, o carinho, tudo que você quiser. Agora, quando ele está em trânsito, quando ele está caminhando pelo parque em direção ao bastidor ou do bastidor ao ponto dele, ele não para nada. Por quê? Porque se ele parar, gera aglomeração, e aglomeração é insegurança. Ele está numa área que não tem controle. E outra coisa importante da gente entender, eu sei que a gente se deixa levar pela imagem. Mas imagine que a pessoa que está dentro do personagem tem esse campo de visão aqui. Ó. Ela não vê o teu filho aqui do lado. Ela não tem sequer condição de ignorar o teu filho, pelo pouco que ela consegue ver através da fantasia que ela veste. Mas qual é a percepção do cliente? O meu filho foi ignorado. Pessoal, o aplauso de ontem não vale para o show de hoje. Eu quero que você reencontre o teu show, mas eu quero que você entregue o seu show todos os dias, todo dia. E por isso, para falar sobre isso, é a nossa terceira lição. A nossa terceira lição é, entre show e eficiência, escolha sempre o show. E essa é a hora onde os donos da empresa me olham e falam assim, vocês trouxeram um maluco para falar que não pode ser eficiente. Não, pode ser eficiente, eu adoro eficiência. Mas entre show e eficiência, escolhe sempre o show.
E para falar sobre isso, eu preciso trazer uma pessoa muito especial para o palco. Esse cara aqui, Rafael, meu filho mais velho, quando ele era criança. Desde pequeno, já institucionalizado na marca. Ele se orgulha em me perguntar quantas vezes ele já foi para Disney. Porque eu adoro ir para Disney, dá para perceber. Mas fiquem tranquilos, eu sou um pai muito liberal. Meus filhos podem escolher qualquer destino que eles queiram passar as férias, a partir dos 25 anos. Mas para chegar nesse cara aqui, eu preciso voltar no tempo. Eu preciso voltar 20 anos antes dele nascer. 20 anos antes do Rafael nascer, eu tinha 14 anos. E com 14 anos, eu decidi trabalhar. Eu fui trabalhar aos 14 anos. E você pensa assim, nossa, lá vem a história do palestrante, que ele trabalhava porque ele era pobre, sapato furado. Não, não é essa história. Fica tranquilo, é uma história única. É uma história única porque é minha história. E ela só aconteceu comigo. Sabe por quê? Porque eu era um adolescente único, diferente de tudo que você poderia imaginar. E eu quero te contar isso. Qual foi o motivo? Eu quero te contar o motivo dessa história. Até os 14 anos, eu tinha 0 de autoestima. 0. Sabe o que é 0 de autoestima? 0 autoestima. Imagina o que é ser um adolescente com 0 autoestima. Eu nunca tinha sido bom em absolutamente nada. Não era bom aluno, não era bom estudante, não era bom filho, não era bom irmão, não era bom amigo, não era bom nas artes, não era bom no esporte, não era bom na música. A música, pessoal, a música. Eu fiz 9 meses de violão clássico. Eu nunca vi um professor questionar tanto a própria vocação. Era cruel. Eu costumo dizer que se à época existisse o Uber, ele tinha largado a música. Que ele olhava e dizia, com certeza ele olhava e falava assim, não pode ser que tudo que eu estudei, tudo que eu sei, tudo que eu fiz na minha vida para me dedicar a isso, eu termine aqui com esse menino. Foi aqui que eu cheguei. Mas fiquem tranquilos, ele sobreviveu. Até porque junto comigo vinha a outra face da moeda, o outro lado da bolacha. Meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho. O bom filho. O bom amigo, o bom estudante, o bom aluno, o bom nos esportes, o bom nas artes, mas principalmente um gênio na música. Meu irmão mais velho é um gênio. Mas ele não é um gênio como a gente se refere a alguém que a gente acha muito inteligente. Ele é um gênio diagnosticadamente gênio. O mundo para ele é matemática. E o que é a música? Tem algum músico aqui? O que é a música se não matemática? Então, basicamente, com a genialidade matemática dele, ele consegue tocar qualquer instrumento. E ele se desafia o tempo todo a tocar instrumento. Ele começou tocando piano, depois foi tocar violão, depois foi tocar baixo. E você fala, não, tá, violão e baixo, tá tudo bem. Ok. Um dia ele chega em casa e ele diz, vou tocar violino. E ele faz essas coisas malucas. Meu irmão é um gênio. Diagnosticadamente gênio. Diagnosticadamente gênio. Com uma capacidade musical que eu nunca vi na vida. Se você cantarolar para ele uma música que ele nunca ouviu na vida, ele toca essa música para você aqui na sua frente agora. O meu irmão é um grande gênio. Só que essa palestra é minha. Ele, se quiser, ele monta a palestra dele. O que eu quero dizer é que eu fui trabalhar? Eu fui ser o quê? Office boy. Eu fui ser office boy em São Paulo. Quem aqui já foi office boy? Toda a plateia tem um office boy. Quem aqui já foi office boy? Ali, ó. Ali. Os de verdade. Os de verdade. Pessoal raiz. Eu fui ser office boy no centro de São Paulo, o maior calçadão de comércio popular do Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas por dia transitam por aquelas calçadas. Eu fui ser office boy lá. E por que eu fui ser office boy aos 14 anos? Porque ser office boy é algo relativamente simples. O que o office boy faz? Ele pega um pacote no ponto A e leva para o ponto B. É ou não é? E depois é só voltar para o ponto A. Se você não voltar, te mandam embora. Eu descobri isso rapidamente. Chego para o primeiro dia. Primeiro dia eu vou lá falar com o meu chefe. Meu chefe vai falar assim, Gabriel, pega esse pacote e leva em tal lugar. E olha o que eu faço, olha o que eu faço. 14 anos, sem nenhuma experiência, com inocência de idade, olha o que eu faço. Eu pego o pacote, vou até o lugar, entrego o pacote e volto. Você percebeu o que eu fiz de errado? Você não percebeu. Mas meus colegas office boy perceberam. Então, eu vou pedir desculpas para vocês por eu ter que parar a palestra para explicar para as pessoas que não perceberam. Quando eu volto, vou lá falar com o meu chefe, chego na frente do meu chefe e falo assim, pronto. E aí meu chefe fala assim, pronto o quê? E eu fico nervoso e falo, não, eu peguei eu fui lá, entreguei e voltei. E ele me fala, mas já? Eu falei, não, é que eu peguei e aí eu saí e estou de volta. E nessa hora,
ele falaria uma frase que mudaria minha vida para sempre. Para sempre. Ele olha para mim e diz o seguinte: nossa, cara, você é muito bom. 14 anos de uma vida miserável que chegava ao fim. Finalmente eu era bom em alguma coisa. E por que eu era bom? Sabe por que eu era bom? Eu era bom porque eu era eficiente. Eu era bom porque eu era rápido. Eu era bom porque justamente por não ter a malícia do office boy, por não ter a experiência do office boy, pela inocência da idade, o que eu fazia? Eu ia rápido. Eu era bom porque eu era eficiente. Eu era eficiente porque eu era rápido. Porque como era o jeito certo de um office boy entregar? Meus colegas aqui, que não vão me deixar mentir, década de 90. Você pega o pacote, você vai ao banheiro. Você vai ao banheiro, vai tomar café. Termina o café, vai conversar com a turma. Termina de conversar com a turma, volta para o banheiro que você esqueceu o pacote lá. Pega o pacote e vai para a rua. Na minha época, tem umas pessoas mais jovens aqui. Calçadão do centro de São Paulo. Na minha época, saía para a rua 3 fichas de Street Fighter. Não antigo, original. Street Fighter contra a Capcom, que era um negócio mais moderno na época. Gabriel, quanto podem durar 3 fichas? Aí você que nunca foi office boy, que nunca entrou no fliperama raiz, você não sabe, porque você acha que você vai jogar contra a máquina. Em fliperama raiz de office boy, você não joga contra a máquina, você joga contra o outro office boy, porque ele também está lá. Enquanto você estiver ganhando, você não para de jogar. 3 fichas podem ser 5 minutos ou 5 horas. Depende de quão bom você seja naquilo. Depois de você jogar suas 3 fichas, você vai, entrega o pacote. Na volta, você volta lentamente apreciando as artes cênicas do calçadão. O cara que pula no arco cheio de facas. O cara que faz uma pregação mais assim. Você vai apreciando tudo, chegando perto da loja. Você para. E você para degustar uma iguaria paulistana. Churrasquinho grego. Na minha época era 50 centavos, ganhava um suco. E você tomava o suco, porque você fala, nossa, que interessante, para um comerciante de rua, ele tinha uma suqueira cromada, bem bonita, em cima do churrasquinho grego, o suco ficava girando ali, geladinho, você fala assim, nossa, que qualidade. E você via o suco na suqueira e falava assim, isso daí não pode ser perigoso, mas você nunca se perguntou como é que o suco foi para lá. Um dia o suco acabou. E aí veio o repositor do suco, pelo calçadão, com um balde, sem tampa, um balde de cloro de piscina, para subir num banquinho, repor o suco, dar uma mexida e seguir a vida. E você acha o quê? Nossa, Gabriel, isso daí deve fazer mal. Eu tinha 14 anos. Eu era indestrutível. Hoje em dia, com meio copo, nem precisa um churrasquinho, meio copo de suco já é motivo de UTI, mas não. Eu quero voltar para dizer o seguinte, enquanto o office boy profissional demorava muito, eu era rápido. Como eu era rápido, eu era eficiente. Como eu era eficiente, eu era elogiado. E aí foi que eu comecei a construir minha autoestima. Minha primeira autoestima foi minha eficiência. A eficiência foi minha primeira autoestima e eu queria receber esse elogio. Então eu saía, voltava, era elogiado. Saía, voltava, era elogiado. O elogio parava, eu saía e ia mais rápido. Eu começava a ir mais rápido para o elogio voltar, porque eu queria ser bom. Eu era um office boy eficiente. E o elogio voltava e de repente o elogio parava, eu ia mais rápido ainda. Eu corria pelo calçadão do centro de São Paulo o dia inteiro. Somente para o final do dia falando, cara, você é bom. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na vida, não só eu era bom em alguma coisa, eu era o melhor em alguma coisa. E eu não queria abrir mão de ser o melhor em alguma coisa. Eu fui o melhor office boy do calçadão de São Paulo na minha época. O melhor, o mais eficiente, o mais rápido. E eu entrei na faculdade de Direito e virei estagiário de Direito. Office boy de terno. Eu já sabia fazer tudo, eu já era muito bom nisso, eu apliquei a mesma técnica, eu vou fazer mais e melhor em menos tempo, mais e melhor em menos tempo, e eu era elogiado. E eu fui o melhor estagiário de todos os escritórios que eu passei. Eu era estagiário eficiente, de office boy eficiente para estagiário eficiente. De estagiário eficiente eu me formei, virei um advogado. Falei, agora eu vou ser um advogado eficiente, eu quero fazer mais e melhor em menos tempo, mais e melhor em menos tempo. Por quê? Porque eficiência era minha autoestima, era ali que eu brilhava, era ali que eu me sentia a melhor pessoa do mundo, era ali que as pessoas olhavam para mim, me davam valor, e eu vou fazer mais e melhor em menos tempo. Eu fui um advogado mais eficiente. Fui tão eficiente com 25 anos, abri meu próprio escritório, eu me tornei um empresário eficiente. E eu fui lá, vou fazer mais e melhor em menos tempo, autoestima, a eficiência, minha autoestima, mais e melhor em menos tempo. O Rafael nasceu e eu fui ser um pai eficiente. Quando o Rafael nasceu, a minha esposa trabalhava num horário diferenciado. Eu sei que pós-Covid, qualquer horário é horário. Hoje em dia você não se surpreende com nada. Se a pessoa te falar, trabalho das 7 da noite às 2 da manhã, você age com uma naturalidade
Mas naquela época, para quem é daquela época, o horário é das 9 às 18. Qualquer coisa fora disso era muito estranho. Era muito difícil você conhecer pessoas que trabalhassem num horário que não fosse das 9 às 18. E minha esposa virou gerente numa empresa que ela trabalhava das 10 às 7. E nós tínhamos um problema. Esse carinha aqui saía da escola às 5:30 da tarde. Ou seja, eu tinha que cuidar disso. Eu como empresário, tenho o chamado horário flexível. No idioma da minha esposa, significa que eu só trabalho se eu quiser. Às vezes eu falo, nossa, amanhã eu vou 5 horas da manhã para o escritório. Por que você não vai na hora do almoço? Você tem um horário flexível. Percepções, pessoal, percepções. E o que a gente decidiu então? Todo dia eu sairia cedo de casa. Todo dia eu sairia bem cedo de casa para ir para o escritório. A Patrícia, a caminho da empresa, deixaria o Rafael na escola. E todo dia, no final do dia, eu ia buscar o Rafael. E todo dia eu ia buscar o Rafael. O Rafael saía às 5:30 da tarde. E todo dia, às 17 horas e 30 minutos, um carro estacionava na frente da escola. Faça chuva ou faça sol. Às 17 horas e 45 minutos, uma criança estava amarrada no banco de trás daquele carro. Quer ela quisesse, quer não. Às 18 horas e 15 minutos, chegávamos em casa. Eu tinha 3 missões. Banho, pijama, jantar. Vamos imediatamente para o banho. Um espetáculo de banho. Economia de recursos hídricos. Nenhum tipo de desperdício, cada ingrediente na correta medida para uma perfeita higienização infantil. Criança higienizada, vamos para o quarto. Criança vestida com o pijama, vamos para a cozinha, hora do jantar. O jantar, pessoal, outro espetáculo. E aí você me olha e fala assim, Gabriel, como é que o jantar pode ser um espetáculo? E eu te digo, ou você não foi pai ou mãe, ou você foi pai ou mãe há muito tempo e não se lembra, mas eu vou te lembrar. Você tem que ser muito bom em dar jantar para uma criança pequena, para ter dado banho nela antes. Porque a depender do que acontece no jantar, é outro banho e outro pijama. Eu era nesse nível de eficiência. Eu ia para a cozinha, preparava o jantar e dava o jantar para ele. Criança alimentada, a Patrícia entrava pela porta, ela chegava do trabalho, e o que eu fazia? Eu saía de cena, entregava o filho para ela poder curtir o filho, para ela poder ter esse momento de mãe e filho. Mãe que trabalha até tarde se culpa. A mãe se culpa. Na verdade, assim, toda mãe se culpa. Eu não sei como é que vocês, sendo tão incríveis e tão especiais, se culpam tanto. Porque não importa o quanto você faça, você sempre deixa espaço para a culpa. Não importa quão incrível você seja, você sempre coloca a culpa no centro. A Patrícia se culpava por trabalhar até tarde, então eu saía e deixava ela com ele. E eu ia para minha poltrona de pai eficiente, eu sentava na poltrona. Mais um dia lutando bom combate. Dias de luta, dias de glória. Mas certo sábado, eu estou no meu quarto e eu ouço uma gargalhada. Uma gargalhada de criança. Uma gargalhada da minha criança, do meu filho Rafael. Sabe aquela gargalhada de criança que está engasgando na gargalhada? Sabe aquela gargalhada quando aparece um vídeo de uma criança rindo assim na rede social, você não conhece a criança, não conhece a família, e você sorri de ver aquela criança rindo daquele jeito? Era meu filho, era o Rafael. E eu paro tudo que eu estava fazendo e eu digo, não, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero fazer parte disso. E eu saio do meu quarto, e quando eu viro à esquerda, o que eu vejo? A Patrícia dando banho no Rafael. Um banho horrível. Banheira cheia. Chuveiro ligado, água transbordando, desperdício de recursos hídricos. O sabonete no fundo da banheira lutando pela sobrevivência. Tentando manter a mínima consistência para o próximo banho. A Patrícia ensopada, da cabeça aos pés. E por que a Patrícia estava ensopada? Porque o Rafael jogava água nela. E por que o Rafael jogava água nela? Porque toda vez que o Rafael jogava água nela, a Patrícia fazia uma careta. E era a careta da Patrícia o motivo e a razão da gargalhada do Rafael. E foi ali, nesse momento, que eu entendi de verdade a diferença entre show e eficiência. Eu era um pai eficiente, mas eu não era um pai show. Só que isso ia mudar. Na segunda-feira seguinte, o roteiro se repete.
17h30, um carro chega na escola. 17h45, uma criança está amarrada no banco de trás. 18h15, chegamos em casa, banheiro preparado. Eu preparo a banheira, coloco o Rafael dentro da banheira, só que agora, de forma inédita, diferente, como jamais visto, além de colocar ele na banheira, eu ligo o chuveiro. No que eu ligo o chuveiro, o Rafael ele já me olha. Ele me olha com um misto de curiosidade e medo. Eu pego um balde. Gabriel, um balde? Não, calma, um baldinho. Pessoal, ou você não foi pai ou mãe, ou você foi pai ou mãe há muito tempo e não se lembra. Quando seu filho tem essa idade, começa a frequentar a escola, por conta da escola, ele começa a frequentar aniversários. Aniversários nessa idade, tem lembrancinha. Lembrancinha vem dentro do que nessa idade? Num baldinho dessa altura. Um baldinho cheio de lembrancinha. A sua casa vira um depósito de baldinhos. Por onde você passa é um mar de Theos, Léos, Davis e Mavis jogados pelo chão. Um dia você joga todos os baldinhos fora, porque você se cansou de tanto baldinho. Na semana seguinte, sabe o que você precisa? Um baldinho. Eu pego aquele baldinho, pego o shampoo e começo a colocar shampoo dentro do baldinho. E ele me olhando. E eu pego o baldinho com shampoo. Eu estico o braço lá em cima, na saída da água do chuveiro, na maior pressão, na maior força da água. E começa a fazer espuma. E a cair espuma na banheira. E eu olho para o Rafael e digo, filho, hoje é a festa da espuma. E nessa hora ele me olha como se eu fosse o ser humano mais incrível que já pisou nesse planeta. Nessa hora ele me olha de um jeito que eu queria ser metade do que ele via. Se eu viver minha vida para ser metade daquilo que ele enxergava em mim naquele momento, eu vou ter uma vida muito bem-sucedida. E eu, querendo que o tempo parasse para eu poder curtir mais esse momento, eu apaixonado pelo olhar do meu filho, se apaixonando por mim, eu decido uma coisa. Enquanto não parar de cair espuma, eu não vou baixar o braço. Vocês não imaginam quanta espuma faz o shampoo. Quando para de cair espuma, eu baixo o braço. E a gente brinca de espuma. A gente se cobre de espuma, ele joga espuma em mim, eu jogo espuma nele, a gente faz chapéu de espuma, barba de espuma, ele se afunda na espuma, ele sai da espuma, e a gente começa pela primeira vez a se divertir. Pela primeira vez não era um banho eficiente. Pela primeira vez eu dava um banho que não era eficiente, mas era um banho show. Pela primeira vez eu me tornaria um pai show. Mas não pode ser só diversão. Tem que ter aprendizado. E naquele dia aprendemos duas lições importantíssimas. A primeira, sobre engenharia civil. A segunda, sobre dinâmica de fluidos. A primeira, sobre engenharia civil. Vocês sabiam que por debaixo da laje, o ralo de dentro do box se conecta com o ralo de fora do box? Você sabia? Não sabia? Você aprendeu hoje aqui comigo, graças a essa experiência que eu tive com meu filho. E como é que a gente aprendeu isso? A gente aprendeu isso graças à dinâmica de fluidos. A dinâmica de fluidos prega que a água com espuma, quando chega na interseção dos dois ralos, a água continuará caindo, ao passo que a espuma subirá. E de repente o Rafael aponta para fora, sem conseguir balbuciar o que ele via, e era uma torre de espuma saindo pelo ralinho de fora do box. E ele só olhou para mim e falou assim, papai, promete para mim que a festa da espuma nunca acaba antes de sair espuma pelo ralinho. E é óbvio que eu prometi. É óbvio. Porque a festa da espuma foi o primeiro show que eu fiz para o meu filho. Muitos outros shows vieram depois. Tem uma notícia triste para você. Chega uma hora que eles não querem mais o show. Chega uma hora que ele não quer mais a festa da espuma. Mas a notícia boa é que você sempre pode criar um show novo. E eles vão se apaixonando e desapaixonando por cada show, mas continuando sempre apaixonados por você, que é o grande protagonista. Fazer show para os meus filhos é um dos meus grandes prazeres. E eu vou dizer por quê. Porque hoje meus filhos moram comigo. Eles não têm opção. Eles vão me ver. Eles não têm como fugir. Mas com o passar dos anos, eles vão ter o lar deles, a vida deles. E com o passar dos anos vai chegar um momento que eles vão ter que decidir se eles querem ou não voltar para ver seu velho pai. E eu acredito que vai ser o show da minha vida que vai ajudar eles a decidirem. E eu garanto para vocês que toda vez que eles voltarem, eu vou ter um novo show para entregar para eles. O que eu quero dizer para você é que a gente tem vivido muito no modelo da eficiência. Fazer mais e melhor em menos tempo, mais e melhor em menos tempo.
Isso tirou da gente o nosso show. A gente está esquecendo o nosso show todos os dias. Você acorda, você olha a agenda e você diz, eu tenho 2 reuniões, eu tenho uma tarefa, eu tenho um orçamento, eu tenho uma proposta. E você mede o seu dia pelo número de tarefas que você tem. Você diz que o seu dia vai ser bom ou ruim pelo número de tarefas. E sabe qual que é a definição de tarefa? Definição minha de tarefa. E até hoje todo mundo concordou. Tarefa é algo que eu não gosto e que quero que acabe logo. A eficiência é a sua capacidade de executar tarefas no menor tempo possível. Porque tarefa é algo que eu não gosto e que eu quero me livrar logo. O meu filho era uma tarefa no meu dia. Eu, por essa criação minha de eficiência, por minha autoestima por ser eficiente, eu não percebia que eu tratava o meu filho como tarefa. E o que eu quero dizer para você hoje é justamente isso. Cliente não é tarefa. O seu cliente não é uma tarefa no seu dia. O seu cliente é um ser humano que está de peito aberto para uma emoção positiva. Ele está de peito aberto para uma experiência. Ele quer receber o teu melhor show. Se você encara tudo como tarefa, sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa que torce para o dia acabar logo. Que torce para a semana acabar logo. Torce para o mês passar rápido. Torce para o ano passar rápido. Sem perceber que você está torcendo para a tua vida acontecer mais rápido. Você está torcendo para envelhecer mais rápido. O que eu quero te dizer sobre o show é que é totalmente o oposto. Tarefa é algo que eu não gosto, que eu quero que acabe logo. Show é o oposto disso. O show é algo que eu gosto e que eu gostaria que não acabasse. Eu gostaria que não acabasse, eu gostaria que tivesse mais um pouquinho. Isso é o show. Agora imagina o show na sua vida. Imagina que o seu dia, ao invés de ser repleto de tarefas, seja repleto de momentos com significado. Imagina quando você chegasse em casa, você tivesse algo para contar sobre o seu dia e não apenas dizer que foi bom. Imagina você chegar em casa e te perguntar como foi o seu dia e a pessoa se arrepender de ter perguntado de tanta coisa legal que você tem para contar para ela. Porque você valorizou cada reunião, cada encontro, cada colega de trabalho. Porque cada momento teve um significado e um valor, ao invés de ter sido apenas mais um dia executando tarefas. Quando eu falo sobre show, eu falo sobre isso. Eu quero que você pare de viver no WhatsApp e no 2 vezes. Porque até isso a gente está acelerando. Eu não quero nem ouvir direito. Agora é mais fácil, antes você não precisa ouvir, espera transcrever e você lê. Nem a voz a gente quer mais. A gente se torna tão eficiente que a gente começa a não prestar atenção na vida. E quando você não presta atenção na vida, ela não tem significado para você, mas você também não tem significado para as pessoas. O meu convite para você é para entender, não só que cliente não é tarefa, é que filho não é tarefa. É que casamento não é tarefa. É entender que amizade não é tarefa. Que nunca mais você deixa acontecer o que acontece muito. E se acontecer, eu quero que você me faça um sinal e diga, já aconteceu comigo. Você tem aquele amigo seu que você gosta muito, pode ser da antiga, vocês se veem pouco, e normalmente vocês só se veem em 2 ocasiões, no teu aniversário, no aniversário dele, no aniversário dos filhos dele, no aniversário dos seus filhos. E aí você sai para a festa, você sai com seu namorado, namorada, cônjuge, você sai para a festa, e antes de sair de casa, um olha para o outro e fala assim, tá, mas que horas a gente volta? Não acontece? Que horas a gente volta? Você nem sabe se está legal ou não. Você nem sabe quantas pessoas incríveis estão lá para você conhecer ou não. Você sequer sabe o que está acontecendo. E você pergunta que horas a gente volta. Eu vou traduzir para você o que você disse nesse momento. O que você disse foi, quanto tempo eu preciso ficar lá para cumprir a tarefa de ter ido? Quanto tempo eu preciso estar lá para que ninguém possa dizer que eu não me fiz presente? E você foi lá com espírito de tarefa. Você não foi lá buscando um show. E como você foi lá querendo voltar, você não conversou com ninguém, não curtiu com ninguém, não participou de nada. Ou se conversou com alguém, foi legal, você até se surpreende. Nossa, que surpresa, as pessoas conversam. Existem pessoas legais no mundo. Em toda a plateia eu tenho 2 tipos de pessoas, isso é normal, eu estou acostumado. Eu tenho as pessoas que têm espírito de show e as pessoas que têm espírito de tarefa. As pessoas que têm espírito de tarefa estão nesse momento pensando o seguinte,
O cara falou que eram 5 lições e ele empacou na terceira, ele não sai da terceira, meu Deus do céu. É a galera que está aqui porque a empresa mandou. É a galera que está olhando o relógio e fala, pô, se até 5h36 não terminou a terceira, não, a 6 não acaba, a quinta, não tem como. O pessoal está fazendo conta, o pessoal está querendo chegar logo em casa, acaba, pelo amor de Deus, acaba. Mas tem outras pessoas aqui, as pessoas que vieram com o espírito de show. Quem veio com o espírito de show fala, cara, qual que será a próxima história? Qual que é a próxima lição? Qual que é a próxima risada? Qual que é a próxima emoção? A pessoa com o espírito show está curtindo e está querendo que passe mais devagar. Cara, tomara que seja legal, tomara que seja um show, cara, que não acabe tão rápido. O espírito de show você vê quando você vai ver sua banda favorita. Que quando acaba você diz, só mais uma música. Aí o cara volta e toca mais uma música. E você diz, não bastou, mais outra. E você vai ali até se frustrar, como o seu filho no celular só quer mais uma jogada. Você não quer que acabe. Isso é viver a vida show. E eu vou fazer com vocês algo que raramente eu tenho feito. Eu quero ensinar vocês a dar um abraço show. Vocês querem dar um abraço show? Não aqui, não vai precisar abraçar ninguém, fica tranquilo. Porque às vezes você não escolheu com quem você sentou, imagina. O que eu quero te dizer é o seguinte. Eu quero te provar a diferença entre show e eficiência. Você é uma pessoa que tem dado o abraço de uma forma eficiente. E eu vou te explicar por quê. O abraço eficiente, ele começa acabando. Você já reparou? Você já reparou como é o abraço? Como é que você tá? Já acabou. Você reparou que ele começa acabando? Porque você é muito eficiente, você deve ter abraçado muita gente hoje. Você foi muito eficiente, abraçou o maior número de pessoas possíveis. Qual desses abraços você lembra? Qual desses abraços foi especial? Você não lembra, não foi especial, porque ele foi um abraço eficiente. Eu vou te ensinar a dar um abraço show. Quem aqui tem uma criança na sua vida? Pode ser filho, neto, enteado, sobrinho, alguém que você ama, filho de um amigo, o que for. Quem tem essa criança na vida que você ama? Até 12 anos. Não, porque depois dos 12 já não dá mais para fazer o que eu quero fazer, já fica complicado. O que eu quero? Eu quero que você dê um abraço show nessa criança. E eu vou te ensinar a regra do abraço show. Primeira regra do abraço show. Primeira regra do abraço show, direto da Disney. A criança não quer abraçar o teu quadril, tua perna ou tua barriga, ela quer abraçar você. Abaixa para abraçar essa criança. Todo personagem abraça para abaixar a criança, porque abraço é rosto com rosto, peito com peito, coração com coração. Isso é um abraço. Primeira regra, se abaixe para esse abraço. E a segunda, que é a mais importante, que é a regra do abraço da Disney. A regra do abraço da Disney diz o seguinte: o personagem nunca pode finalizar o abraço. Quem decide a duração do abraço é a criança. Enquanto a criança permanecer abraçada, o personagem vai abraçar. Gabriel, se meu filho quiser ficar 5 minutos abraçado no Mickey, não vai acontecer. Mas não vai acontecer, não é pelo Mickey. O ajudante do Mickey vai dizer, querido, vamos tirar uma foto. Alguém vai distrair ele para ele desfazer esse abraço e o Mickey poder sair desse abraço. Eu quero que você aplique essa regra. Eu quero que quando você encontrar essa criança, Deus queira que seja hoje, que você lembre, que você anote. Hoje eu vou dar um abraço show. Que você abaixe. E você, pela primeira vez em anos, comece a dar um abraço que não tem hora para acabar. Porque como não tem hora para acabar, você vai se permitir sentir esse abraço. E ao sentir esse abraço, você vai ver que agora quem não quer que acabe é você. E você vai ver o desespero de pela primeira vez sentir um abraço e querer que algo não acabe. Porque isso é um abraço show. É um momento que eu quero que dure só mais um pouquinho. E você vai ver que no meio desse abraço, como você não quer que acabe, você vai começar a apertar mais. Se eu apertar mais, ele me aperta mais e vai durar mais 1 segundo, mais 5 segundos. Eu acho que eu consigo fazer esse abraço durar mais se eu apertar mais. E quando você não puder apertar mais, se não chama o conselho tutelar, você vai começar a falar. E você vai falar, eu quero que você saiba o quanto eu te amo, eu quero que você saiba o quanto você é especial, o quanto você mudou a minha vida. Eu quero que você saiba como a minha vida é mais feliz pelo fato de você existir nela. E você vai entender o desespero de querer fazer o relógio parar. Parabéns. Você acaba de aprender o que é um show. É essa criança que vai te ensinar aquilo que eu não posso te ensinar. Que o grande show é o momento que você quer parar o relógio.
que você vai lutar e que você vai sofrer querendo que não acabe. Eu desejo que vocês tenham um abraço show. Eu desejo que vocês tenham uma vida show. Porque se você veio aqui com alma de show, eu quero te agradecer, é você que me alimenta todos os dias, é você que me dá essa energia, que me dá esse prazer, é você que me faz feliz aqui em cima. Muito obrigado a você que veio com espírito de show, com alma de show. Mas para você que veio aqui com espírito de tarefa, que veio porque mandaram, e que está contando os minutos para ir embora, para você que está aí com espírito de tarefa, eu tenho um recado muito importante. Quarta lição. A quarta lição é rápida, mas na quinta eu pego vocês de novo. Quarta lição, pessoal, a quarta lição é entender que nós miramos na perfeição para atingir a excelência. O que significa isso? Isso é uma frase da própria Disney. Eu quero que seja perfeito. O pessoal vai ser perfeito? Não. O erro faz parte. Tem coisas imprevisíveis que a gente não controla. Eu não controlo se o meu voo sai no horário, mas eu controlo qual é o horário do voo que eu escolho para ele poder não sair no horário. Quando você mira na perfeição, o erro te desvia para a excelência. Se você mira no excelente, o erro te desvia para o ótimo. Se você mira no ótimo, o erro te desvia para o bom. Se você mira apenas no bom, o erro te desvia para o regular, para o ruim. É qual alto você quer ter o seu show, para mesmo no dia que ele não sair do jeito que você quer, você ainda ficar numa área de excelência. Querem ver um exemplo? Isso aqui é um picolé de orelha do Mickey. Picolé de orelha do Mickey. Se você foi para a Disney e não comeu, você não foi para a Disney. É simples assim. É como fazer crossfit e não postar. Não aconteceu. Não é verdade. Não existiu. Agora imagina que você vai lá, você paga o sorveteiro pega e dá um envelopinho com o sorvete para o seu filho. O primeiro sorvete de orelha do Mickey que o seu filho vai experimentar. Que grande momento. Esse vai entrar para a história, vai ser a memória dele. E o seu filho emocionado, ele vai pegar o envelopinho, vai puxar dos lados com força. Isso é perigosíssimo, porque se ele colocar muita força, pode rasgar o envelope. Se ele rasgar o envelope vai ceder. O envelope cedendo, o fundo vai subir. O fundo subindo, vai propulsionar o palito e catapultar a gostosura no ar. Você verá $6 girando em câmera lenta até cair ao chão. Sorvete no chão. A criança olha para o sorvete, olha para você e chora. Você olha para a criança chorando, olha para o vendedor de sorvete e seja sincero comigo, o que você espera que o vendedor faça? O que você espera que ele faça? Essa é fácil, pessoal. Você espera que ele dê outro. Você não espera que ele dê outro? Agora pensa comigo. Quantos sorvetes você pagou? 1. Quantos você quer receber? 2. Não faz sentido algum o que você está pensando. O sorvete caiu por minha causa? Culpa do teu filho, mão de alface. Agora fica tranquilo, na Disney vão te dar o segundo sorvete. Provavelmente quando você se virar para olhar para o sorveteiro, ele vai estar com o segundo sorvete na mão te esperando. Porque na Disney vigora um princípio importante, que é a segunda frase que eu quero que vocês levem para a vida. A primeira é o aplauso de ontem não vale para o show de hoje, levem para a vida. A segunda está no próximo slide, uma frase da própria Disney, que diz o seguinte: não é culpa minha, mas é problema meu. Tudo o que acontece de errado na experiência do cliente não tem que ser visto pela ótica da culpa. Sabe por quê? Vem comigo porque faz sentido. Faz sentido. Eu pensei bastante antes de fazer essa palestra. Você não cria um show. Qual é a função do show? Fazer o cliente gostar, porque se ele gosta, ele volta. E quando ele volta, ele traz alguém. Pois é, ele não está gostando. E se ele não está gostando, significa que a sua estratégia de show não está dando certo. E a partir dali pouco importa se a culpa é dele, se a culpa é sua ou se a culpa é de alguém. Eu preciso fazer ele voltar a gostar, porque toda a minha estratégia é baseada em ele gostar. Então não adianta discutir a culpa. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte: 99% das empresas são muito boas na hora de acertar, mas 99% das empresas são muito ruins na hora de errar. Porque na hora que a empresa erra com você, ela te abandona. Na hora que você reclama, a empresa não te ouve, é ou não é? E você muitas vezes ficou anos a fio com uma empresa, um banco, uma TV a cabo, uma telefonia celular, o que for, uma manicure, um cabeleireiro, e tudo vinha bem, tudo vinha bem. No primeiro dia que teve um problema, o que você ouviu é:
Não é culpa minha, não é assim que funciona, não é desse jeito. Nosso mercado é diferente. Você está errado. Isso que você disse não é verdade. É ou não é? Você já se sentiu abandonado por alguém no momento em que você reclamou? Já se sentiu abandonado no meio de uma frustração? Pois é, pessoal. O que eu quero dizer para vocês é que relações a longo prazo, e querer que o cliente volte e traga alguém, é uma relação a longo prazo, porque eu quero que ele volte sempre. Relações a longo prazo não são definidas pela qualidade dos acertos. São definidas pela qualidade dos erros. E eu vou te dar um exemplo. Você pode viver uma vida de rainha. Você pode viver uma vida de rei. Vocês podem ser um casal incrível que vão dedicar a vida a viajar pelo mundo. Viajar pelo mundo. Miami, Nova York, Ilhas Gregas, Turquia, Dubai, Maldivas, Tailândia, Austrália, África do Sul. Uma vida de realeza, a vida que é dos sonhos de muita gente. Só que se no meio disso tudo, vocês como casal tiverem uma briga, e nessa briga faltar respeito e dignidade, acabou. Acabou. A relação a longo prazo, ela é muito mais baseada em respeito e em dignidade do que na qualidade do teu acerto. É na qualidade do teu erro. E por isso que as empresas te abandonam ou você muda de empresa, porque na hora do erro, na hora da situação difícil, no pior dia, as pessoas abandonam, as pessoas viram as costas, elas esquecem que é um mundo de percepções e elas se fecham na verdade delas e demitem o cliente. Elas se fecham na verdade delas e não ligam para o que o cliente vê. Agora imagina que você encontra uma empresa que no pior dia, ao invés de te abandonar, ela se aproxima. E ela diz, a partir de agora minha prioridade é resolver essa situação. Talvez eu não resolva do jeito que você quer que seja resolvido, mas eu vou procurar um jeito de a gente poder recuperar a nossa relação, porque a minha relação com você é uma prioridade. Parabéns. Agora você achou uma empresa para ter para o resto da vida. Porque você acha uma empresa que você sabe o quão bem ela te trata quando tudo está bem, mas você também sabe quão bem ela te trata quando tudo não está bem. E isso vale ouro. Use o erro como a maior oportunidade de fidelização de clientes que você tem na mão. Não é para sair errando. Mas como um erro inevitável, pegue essas situações e utilize para fidelizar o seu cliente. Para mostrar o quanto você respeita e considera essa relação. O quanto de respeito e dignidade você está disposto a dar para ele quando algo dá errado. E por isso, pessoal, para a gente encerrar a nossa quinta e última lição. O pessoal da tarefa está achando que vai dar tempo. Será? Nessa última lição, é um segredo guardar 7 chaves pela Disney, que eu vou revelar para vocês. E é um segredo, quando eu revelo, choca muita gente. E as pessoas ficam com uma cara esquisita me olhando. E acontece toda vez, você fala, não, comigo não vai acontecer. E eu aposto que vai acontecer com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que não tem ninguém dentro do Mickey? Você sabia? Sabe quando você vai tirar foto com o Mickey, as pessoas tiram foto com o Mickey, sabe aquilo ali de abraçar o Mickey e tirar foto com o Mickey? É comum as pessoas acharem que tem um ser humano dentro do Mickey. E não tem. Vocês sabiam? Sabiam? Lógico, é segredo. Falei para vocês que era segredo. Agora, para vocês verem, vocês estão me olhando estranho. Vocês estão me olhando estranho. Falei que vocês me olham estranho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E essa é a única que eu gostaria que vocês respondessem. Não puxei participação nenhuma até agora. Pessoal, tem alguém dentro do Mickey, sim ou não? Sim ou não? Mais alto, sim ou não? Para você ver como o cliente é complicado. Cliente é complicado. 20 anos como palestrante, 4 certificações do Disney Institute na área de excelência. Mais de 30 experiências nos bastidores da Disney para vir aqui falar, não tem ninguém dentro do Mickey. O cliente, tem sim. Eu quero que você veja que você é um cliente tão ruim quanto aquele cliente ruim que você reclama. Mas está tudo bem, porque é um mundo de percepções. Você tem a sua percepção, eu tenho a minha. E eu vou te perdoar, mais do que isso, eu vou te perdoar. Sabe por quê? Porque talvez eu não tenha me expressado corretamente. É óbvio que você aqui, nesse auditório, em Curitiba, você vai levantar a mão e vai falar para mim, Gabriel, aquilo é uma pessoa que veste uma fantasia para um cabeção de rato e vai lá tirar foto, e você está certo, você está certo. Mas o que eu quis te perguntar não foi isso. O que eu queria te perguntar, na verdade, é o seguinte. Quando for a sua vez na Disney, quando você estiver realizando o seu sonho,
tendo um dia mágico, vivendo aquilo que você esperou tanto tempo para viver. E no meio dessa jornada, você olha para o lado e aparece o Mickey. Tem alguém lá dentro? Não tem. É o Mickey. E eu te provo, sabe por quê? Porque você vai chorar de ver o Mickey. Você vai dar tchauzinho pro Mickey. Você vai mudar a voz para falar com o Mickey. Eu nunca vi alguém tirar foto com o Mickey, abraçar e falar assim, valeu, brother. Deve estar quente aí dentro. Não, as pessoas choram e agradecem ao Mickey e falam que era um sonho conhecer ele. E sabe por que isso acontece? Por uma regra muito importante. Na Disney não existem pessoas fantasiadas. Na Disney só existem personagens. A Disney só tem personagem. Na Disney não tem gente fantasiada. Pessoa fantasiada é outra coisa. A pessoa fantasiada chama Carreta Furacão. Carreta Furacão que em 2024 nos premiou com um incidente que ficou nacionalmente famoso. Se você não lembra, eu vou te lembrar. Saiu até no Fantástico, nacionalmente famoso. Quando eu falar, você vai lembrar. O Super Mario saiu no soco com o Homem-Aranha. Lembra? Foi manchete em todos os portais. Isso é um absurdo. Mas lá pode, sabe por quê? Porque lá é gente fantasiada. Lá significa o seguinte, o cara de dentro do Super Mario brigou com o cara de dentro do Homem-Aranha. Na Disney jamais aconteceria isso, por dois absurdos. Jamais aconteceria. Primeiro absurdo. Super Mario, universo Nintendo. Homem-Aranha, multiverso Marvel. Jamais se encontrariam. Nunca os dois estariam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Segundo e mais absurdo ainda. O Super Mario ganhou. Do Homem-Aranha. O que eu quero te dizer é que se você quiser trabalhar com show, e o meu convite para que você encontre o seu show, você precisa entender a diferença de palco e bastidores. Toda vez que o cliente está me vendo, eu estou no palco. Não importa se é de manhã, de tarde, de noite, no WhatsApp, no telefone, se é no meu site, onde quer que seja que o meu cliente está me vendo, eu estou no palco. E se eu estou no palco, eu não sou mais eu sou o meu personagem. Há uma diferença muito grande de palco e bastidores. Você hoje pode falar, nossa, conheci Gabriel Villarreal. Eu lamento te decepcionar, você não conheceu Gabriel Villarreal. Você conheceu Gabriel Villarreal palestrante, que é um personagem que faz parte de um show. Um show que foi criado para fazer você gostar. Porque se você gosta, você volta e quando volta, traz alguém. Gabriel Villarreal é outra pessoa. Gabriel Villarreal fica no bastidor. Ele não entra aqui. E é importante que Gabriel Villarreal não entre aqui. Sabe por quê? Porque a vida de Gabriel Villarreal oscila muito. Tem dia que está feliz, tem dia que está triste. Tem dia que está com dinheiro, tem dia que está sem dinheiro. Tem dia que o time ganha, tem dia que o time perde. Tem dia que o casamento está mal, tem dia que o casamento não está bem. Agora imagina se eu trago esse cara para cá. Se eu trago esse cara para cá, cada dia ele é uma pessoa diferente. E para voltar e conectar com o começo de tudo, o cliente volta para ver de novo aquilo que ele gostou de ter visto. E se cada vez eu for uma pessoa diferente, o cliente pode voltar e não encontrar o que ele gostou. Gabriel Villarreal palestrante é um personagem que não importa quando você for ver, em que cidade, sobre qual tema, se for outra palestra, você vai reencontrar um cara vestido de vermelho, com um tênis estranho, eu sei. Um cara que conta piadas e um cara que conta histórias emocionantes. Seja qual for o tema, você vai reencontrar aquilo que você gostou de ter visto. E a garantia disso é justamente pelo cuidado que se tem com o personagem. Porque o personagem é a alma do show. A alma do show é o personagem. E eu tenho que cuidar do personagem. Só que aqui tem algo importante de entender. Aquele Gabriel Villarreal do bastidor tem dia que está triste. Só que Gabriel Villarreal palestrante está feliz. Sempre. Aquele cara pode estar passando por um problema, esse aqui não. E a obrigação que eu tenho de que toda vez que eu vou para o palco é entregar o personagem que eu desenhei. Quando eu falo para você ter uma vida show, é para você também todo dia entregar o seu grande personagem. Eu não posso porque eu estou com dor nas costas fazer a palestra sentado. Eu não posso porque eu estou com calor tirar meu paletó. Eu não posso porque eu estou com pressa falar menos, contar menos história. Eu não posso dizer vão ser 4 lições, 3 lições ou 2 lições. Eu tenho que entregar o show por completo. Isso vale para a vida também. Não é porque você não está bem com o seu trabalho que você tem o direito de chegar em casa e não vestir o seu personagem de mãe incrível, de pai incrível. Imagina
que você está na Disney, apreciando todas as nuances do Castelo da Cinderela, fascinada por aquilo. E de repente, enquanto você vai girando e vendo todos os lados do castelo, uma porta se abre. E por essa porta, quem sai? A Cinderela. A Cinderela sai e você corre em câmera lenta em direção à Cinderela, emocionada. E assim que você chega perto da Cinderela, a Cinderela pega um cigarro e você em choque pergunta, mas Cinderela, você fuma? E ela olha para você e fala assim, normalmente não, mas hoje você não imagina como está o meu dia. Você ri, e eu gosto que você ria. Mas eu quero te perguntar, quantas vezes tua Cinderela fumou na cara do teu cliente? Quantas vezes tua Cinderela fumou na cara do teu filho? Fumou na cara do teu cônjuge? Quantas vezes você abriu mão de ser um personagem incrível para ser apenas uma pessoa fantasiada? Fantasiado de profissional, fantasiado de pai e de mãe, fantasiado de marido, de esposa, de namorado, de namorada. Quantas vezes você abriu mão do teu show para ser apenas uma fantasia sobre você? O que eu desejo para você é que você encontre seu show. E eu não poderia ir embora sem ensinar você como que você vai construir um personagem incrível. Porque se o personagem é a alma do show, eu quero que você tenha um personagem incrível, então agora vai. Essa é a grande receita do dia. Tudo que a gente esperou foi por esse momento. Eu quero ensinar você a construir um personagem incrível. Gabriel Villarreal, palestrante, é um personagem que usa muito humor. Por que ele usa muito humor? Porque aquele cara lá do bastidor gosta muito de humor. Sempre fez piada, sempre gostou, sempre foi uma pessoa inconveniente. Inconveniente é quando você faz humor e não te pagam. A partir do momento que você me pagou, eu sou um profissional, entendeu? Essa é a grande diferença. Hoje minha esposa tem que lidar com o meu humor. Porque alguém me paga para isso. O que eu quero dizer para você é que eu trouxe humor para o meu personagem, sabe por quê? Porque é algo natural para aquela pessoa que eu sou no bastidor. A única diferença é que quando eu estou aqui em cima, eu tenho que ter o humor todas as vezes. Todas as vezes. O meu personagem tem humor. Não, mas Gabriel, eu sou uma pessoa séria e formal. Ótimo. Tem pessoas que adoram se relacionar com pessoas sérias e formais. E você vai encantar elas sendo sério e formal. O meu convite para você é para você redescobrir um monte de coisa incrível que tem dentro de você, que por algum motivo muito triste você parou de mostrar para o mundo. Porque ao longo do tempo você entendeu que ser invisível é mais seguro do que se mostrar. Porque ao longo do tempo você aprendeu que se parecer mais com o outro é mais seguro do que ser você mesmo. E a vida show ela depende daquilo que você tem de maravilhoso dentro de você. Eu quero que você se reconecte com tudo aquilo de incrível que você tem e você coloque no seu personagem. Receita para um personagem incrível. Como construir um personagem incrível? Anota aí. Pega o que você tem de melhor e coloca. E você pega o que você tem de pior e tira. Porque qual é a função do seu personagem? Mostrar o que você tem de melhor e esconder o que você tem de pior. Eu vou repetir. A função do seu personagem é mostrar o que você tem de melhor e esconder o que você tem de pior. E aí alguém está pensando agora, mas Gabriel, isso é ser falso. Isso é ser uma pessoa que não é transparente, que não é falsa, que não é verdadeira. E se você pensou isso, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar porque eu vou te provar que você já fez exatamente isso. Provavelmente mais de uma vez. Mas deixa eu te perguntar. Você por acaso já teve um primeiro encontro? Já? Já teve um primeiro encontro? Qual é a estratégia do primeiro encontro? Você vai lá mostrar o que tem de melhor e esconder o que tem de pior. Nunca cheguei no encontro e a pessoa falou, prazer, maníaca, tóxica, ciumenta. Não, nunca. No primeiro encontro é o quê? Joga bola. Adoro. Adoro homem que joga bola. Adoro. Você já fez isso e você sabe que você fez isso. Agora pensa comigo. Por que você mostrou o que tem de melhor e escondeu o que tem de pior? Para ver se a pessoa gosta. Porque se ela gosta, ela volta. Só toma cuidado se trouxer alguém. Ou não também, quem sou eu para falar da vida alheia? O que eu quero que você entenda, que o meu pedido a você é para você reencontrar a sua melhor versão. É para você resgatar algo incrível que por algum motivo muito triste você parou de mostrar para o mundo. É para você não torcer para ser invisível, você torcer para todo mundo te ver. É para você não torcer para o relógio andar mais rápido, é para você querer que o relógio ande mais devagar. Que como eu me sinto aqui,
Aqui eu me sinto que uma das perguntas que a gente faz na reunião antes do evento é: eu tenho liberdade para continuar? E as pessoas erram porque elas me dão liberdade para continuar e eu continuo falando. Sabe por quê? Porque eu não quero ir embora daqui. É muito legal estar aqui. É bom demais. E vocês não sabem quanto eu luto para não querer ir embora daqui, porque a melhor parte do meu dia são vocês. Gabriel Villarreal, palestrante, um personagem que está sempre feliz e que sempre ama cada público. Sempre ama o público. E eu vou dizer uma coisa, cada plateia tem uma energia diferente. E com os anos que você fica nesse mercado e fazendo o tanto que eu faço de palestra, é algo meio esotérico. Você sente a energia da plateia, você consegue sentir energia, eu sinto a energia de vocês. E cada plateia tem uma energia diferente. E hoje eu queria dizer para vocês, do fundo do meu coração, sem medo de errar, eu queria abrir o meu coração e dizer para vocês que de todas as plateias para as quais eu me apresentei, em 20 anos de carreira, vocês, sem sombra de dúvida, são a mais recente. Por isso eu quero que você encontre seu show. Eu quero que você encontre seu show, tenha seu personagem. Eu quero que você encante as pessoas. E eu quero que você tenha seu personagem pai, seu personagem mãe, seu personagem marido, esposa, seu personagem namorado, namorada. Eu quero que você encante as pessoas por onde você passa. E você agora fala assim: pô, esse Gabriel é muito chato. Eu tenho que encantar o cliente, eu tenho que encantar o colega de trabalho, eu tenho que encantar agora meu marido, minha esposa, eu tenho que encantar meu filho. E eu, Gabriel? E a minha felicidade, onde é que fica? E se você pensou isso, eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque eu falhei com você. Porque na verdade o que eu quis te dizer esse tempo todo, que a pessoa mais feliz do teu show é você. E o que eu quero que você entenda o privilégio que é você ver o sorriso estampado no rosto das pessoas pelo fato de você ter existido na vida delas. Eu quero que você entenda a vida maravilhosa que você pode ter se encantando com você mesmo através dos outros. Porque a felicidade que você causa no outro é uma prova de quanto você pode se encantar com você. Eu quero que você termine o seu dia e quando você for se olhar no espelho pela última vez antes de dormir, você olhe para o espelho e diga: uau! Eu quero que você chegue em casa e tenha história para contar. Eu quero que as pessoas tenham medo de te perguntar como foi o seu dia, porque você vai responder como foi o seu dia. Eu quero que você encontre essa versão para o seu cliente, para a sua empresa, sim. Mas eu quero que você encontre essa versão para a vida, para você se reencantar com você. Porque a primeira pessoa que precisa se encantar com você é você. Quando você se encantar com você, você está pronto para encantar o mundo. E você pode achar que Gabriel Villarreal é uma espécie de gênio que descobre os 3 passos. Uma espécie de gênio que descobriu que quem conhece gosta, quem gosta volta e quem volta traz alguém. O centro de toda a nossa palestra de hoje, o centro do nosso show. E eu lamento te frustrar e te decepcionar por uma última vez. Na verdade, esse show que você assistiu foi construído com base numa única frase de uma única pessoa. Um ser humano fantástico chamado Walt Disney, que nos deixou em 1966. Mas que até hoje são os pensamentos e frases dele que são o norte da maior empresa de entretenimento do mundo, a Disney. E a frase que me inspirou a criar esse show para você é a seguinte: o que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazer de novo. E tragam outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que você faz. Faça bem feito, faça um show. Porque quando o show é bom, as pessoas querem ver de novo. Faça o show todo dia para que quando elas quiserem ver de novo, o show esteja lá esperando por elas. E faça de uma maneira que elas tragam outras pessoas para ver o quão bom você é. O que eu desejo para você, no final aqui do meu show, é que você encontre o seu show, a sua vida show. É que você encante as pessoas por onde você passa. É que você seja a causa de muito sorriso ao longo do seu dia. É que as pessoas sorriam toda vez que você chega. Que a tua presença seja celebrada. Que tua ausência seja sentida. Mas principalmente, que você signifique um momento bom na vida das pessoas ao teu redor. Seja teu cliente, teu colega de trabalho, tua família ou tua comunidade. Que você possa encantar o mundo para você se encantar com você mesmo. O que eu desejo para vocês, do fundo do meu coração, é que a partir de hoje, a vida de vocês seja sempre um bom show. Que vocês entreguem um bom show por onde vocês passarem.
Que vocês descubram esse lado de vocês. Que vocês se reconectem com tanta coisa maravilhosa que tem aí dentro de vocês que ninguém mais tem. Aquilo que te torna único e que vai fazer o mundo te aplaudir. Eu desejo para vocês uma vida show. Porque o show é um momento que a gente gostaria que não acabasse. Mas infelizmente ele acaba. E o meu show para vocês acaba aqui. Por um motivo muito importante. O meu show precisa acabar para o show de vocês poder começar. Do fundo do meu coração, um bom show para vocês. Muito, mas muito obrigado. Obrigado! Obrigado.